Está no ar mais um podcast, nosso DAPcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Está conosco aqui o professor Marques, especialista em processo de rotomoldagem. Pode ficar à vontade, senhor. Ok, obrigado pelo convite, primeiro de tudo, né? A gente está aí pela vida, de repente surgem esses convites aí para espalhar um pouco do conhecimento que a gente tem. 35 anos nesse ramo de rotomoldagem, né? Comecei em 87, 88, quando ainda era bem incipiente, quando ainda não existia máquinas, não existia resinas, era tudo na raça mesmo. Hoje está uma maravilha, mas há 35 anos atrás, se você tinha que fazer a tua própria máquina para produzir a tua peça. Então, estou nessa história de rotomoldagem aí, respiro rotomoldagem, efetivamente, de sábado, domingo, há 35 anos. Em função disso, desenvolvi alguns equipamentos para ajudar os rotomoldadores a terem mais qualidade na produção, né? Que é um sistema de termometria sem fio, que só existe 2 fabricantes no mundo e inviabilizava a compra desse equipamento aqui no Brasil devido ao custo. E aí a gente desenvolveu. Mas fora isso, qualquer assunto, eu já desenvolvi 5, 6 plantas de rotomoldagem, desde do desenho da planta até a produção de peça. Então, é um assunto que realmente a gente pode ajudar quem estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre esse tipo de transformação de plástico, né? Bom, acabei esquecendo de me apresentar também. Meu nome é Dário Pereira, sou diretor aqui no grupo DAP Engenharia, tá? Sou engenheiro de controle e automação e a gente vai bater um papo aqui com o professor Marques, que é especialista aí. Professor, o que é o processo de automoldagem para a gente iniciar o bate-papo aí? Ok, ele é um processo simples, mas eu acho que ele é tão simples que é melhor se vocês acompanharem um vídeo que eu trouxe aí, eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Extremamente simples, é um processo de transformação de plástico. Você tem, para transformar o plástico como um polímero, você tem um sistema de injeção, de sopro, né? Vários sistemas para transformação de plástico numa peça final de uso diário. Então, o que acontece? A rotomoldagem é mais um sistema de transformação de plástico, tá? Bom, então, o sistema de rotomoldagem começa com um polímero, tá? Esse polímero pode ser polietileno, poliamida, nylon, né? Pode ser vários tipos de polímeros, tá? Ele vem em grão, do jeito que vocês estão vendo aí, né? Virgem, né? Nessa cor natural que a gente chama. E depois você moe ele e pigmenta esse produto na cor que você quiser, né? Para o teu produto, se for fazer uma caixa d'água. E aí você tem os moldes. Os moldes podem ser de alumínio ou de chapa de aço, né? São bem complexos, grandes, né? E a máquina, propriamente dita, que é um forno gigantesco, né? E que nós vamos ver ela mais em detalhes na próxima aí. É um forno e um braço que é preso o molde, né? Aí tem um processinho bem rápido, o cara colocando o polietileno já dentro do molde, vocês estão vendo aí, o molde está preso em um braço que a gente chama, esse braço gira, tá vendo? Ele tem movimento de rotação e translação, daí que vem o nome, né? Rotomoldagem, ele molda por rotação, olha lá. Ele entra dentro do forno, tá? Esse forno normalmente está em torno de 300 graus, ele entra lá dentro na forma de pó, fica girando lá, o calor é gerado por um queimador gigantesco, né, que joga o calor lá para dentro, esse ar quente circula lá dentro, aquece os moldes e funde o plástico, né? E fundindo o plástico, chegando na temperatura correta, ele sai do forno, né? E aí ele é resfriado, tá? Ele pode ser resfriado somente com ar ou com ar e água. Nesse caso aí ele está sendo resfriado com ar e uma pulverização de água. Terminou o tempo, tal, já solidificou o plástico, pronto, a peça está aí feitinha. Nesse caso é uma peça de teste, né? Uma peça de teste, um baldezinho para teste da máquina. Essa é uma máquina pequenininha, uma máquina de laboratório praticamente. Rotoline é uma grande fabricante, existem outros fabricantes de máquinas rotomoldadas, mas a Rotoline é uma das maiores do Brasil. E aí, para ilustrar melhor todas as possibilidades, é a fabricação de um barco, tá? Lá nos Estados Unidos,
um barco, acho que é de salva-vidas, porque é de mergulhador e tal, para vocês entenderem assim o amplo espectro da rotomoldagem, né? Ele vai para dentro do forno, o mesmo processo, gira, aí eles mostraram outras peças girando para entender como que isso aí é dentro do sistema de resfriamento, né? Então vocês veem que tem rotação e translação, né? A peça vai rolando, vai rodando ali, o plástico vai formando, e aí está tirando já do forno esse molde do barco, já com o barco formado dentro, porque já está resfriado, né? Você vê, é gigante, né? Aí ele tem lá uns guindastes e tal, e tira a peça praticamente pronta, ela vai receber, evidentemente, acabamentos e vai retirar as rebarbas e coisa do gênero. Mas é legal, né? Uma peça interessante essa, porque a gente vê assim, as possibilidades da rotomoldagem, né? Depois nós vamos mostrar aqui o que pode se fazer em roto, mas esse aí eu achei um caso legal de se mostrar para o público, né? Que é fazendo um barco, né? Sai praticamente pronto, vocês estão vendo aí, é só rebarbar, colocar o piso, colocar os anexos, as tampinhas, os assentos, né? E ele vira um barco de salvamento, se não me engano, é um barco para mergulhadores. Vocês vão ver no final aí, tem um videozinho rapidinho mostrando ele em uso, né? Tá vendo? Colocando aí o piso dele, tudo perfeitinho, fica um... E ele é monobloco, né? Não tem nenhuma emenda, olha ele aí, ó. Ah, tá. Olha que legal que fica, tá vendo? É para salvamentos e coisas Sai do gênero. praticamente pronto, hein? Sai pronto, ó lá, tá vendo? Esse é o barco já, tem essa plataforma de subida do mergulhador, é tudo feito direitinho. Então é isso daí. E assim, ele tem movimento de rotação e translação. Isto. Para alcançar a homogeneidade do material dentro do molde? A rotação e translação, ela não tem função centrífuga, entendeu? Não Certo. é essa a função. A Ah, função é porque, se você imaginar, o molde, tem que mostrar com a mão, o molde, o pó fica no fundo sempre, como se fosse um líquido, né? Certo. Então o molde gira e, na realidade, o molde passa pelo pó. Então, esse giro é para que o molde passe por esse pó em todas as direções, e esse pó, à medida que vai derretendo, ele não derrete todo de uma vez só. A gente sempre, quem é de rotomoldagem, tem uma frase, quem é de roto sabe o que eu vou dizer, a rotomoldagem é feita por camadas. E a turma fica tudo assim. Isso é um dogma que tem. A rotomoldagem é feita por camadas, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem o pó lá dentro, do jeito que você viu. Ele não funde assim, de uma vez só, né? Ele vai esquentando, esquentando, ele fica fazendo um efeito de avalanche, né? Ele vai até certo ponto e aí cai, vai até certo... porque está girando, né? Certo. E aí, quando chega no momento da fundição, as partículas mais finas vão grudar no molde. Então elas grudam, mas as outras não, ficam ali. Então formam uma película, né? Que você, se você pudesse olhar, você ia ver que ela estava meia fosca. Certo. Um plástico fosco. De repente ela fica brilhante. E quando ela fica brilhante, ela passa de novo nesse monte de pó e recolhe mais pó. E aí fica fosca de Vai novo. pigmentando. Então vai formando as camadas. Né? Ah, as camadas, tá. As camadas. Vai formando as camadas. Primeiro ela fica fosca, aí ela fica brilhante, passou no pó de novo, forma outra camada. Então, realmente, é verdade, rotomoldagem é feito por camadas, tá? Então, a função da rotação é realmente distribuir nesse sentido, não no sentido de rotação e jogar, nada disso. Ela é bem suave, é 4 RPMs por minuto, o movimento principal de rotação, e 1,5, 2 o movimento de translação. É muito lento. Ali estava sendo usado o PP. Polietileno. Polietileno. 99,9% no mundo, vou te dizer. Aqui no Brasil é quase 100%. No mundo eles usam ainda a nylon, que é a poliamida, né? O polipropileno. Mas aqui no Brasil, sinceramente, 99,9% é polietileno. E a maior parte dele tem que ser virgem, não pode ser o reciclado. Pode ser reciclado, não. É que ali eu mostrei o virgem, né? Porque, mas a reciclagem na rotomoldagem é 100%, né? 100%. 100%. Você abre Depende aspas, da pigmentação também, né? Não, abre aspas, fecha aspas. É 100% se você usar o polietileno normal. Agora, existe o polietileno cross-linkado, que a gente fala, que é um polietileno que você coloca um aditivo, ou você compra já ele, chama-se crosslink, né? O polietileno crosslink, que esse é um termo fixo. Certo. Então, ele é um polietileno,
Só que na hora que ocorre a reação, ele se cristaliza, as moléculas se organizam de tal forma que ele fica um termofixo, não um termoplástico. Sei. E aí não dá recuperação. Termofixo é igual a baquelite. É igual fibra de vidro, não dá. Rígido no máximo. E não tem. E não volta, né? Não volta, não tem jeito de. Ele já não volta deslinkar, né? Deslinkar. Então, as moléculas se agrupou de uma forma, se rearranjou. Formou um cristalzão lá. Não é meio um cristal, mas se agrupou. Então, o crosslink não tem jeito de se reaproveitar. Agora, é muito pouco usado, é usado para casos específicos, para tanquinho de óleo pressurizado, óleo hidráulico, coisa desse tipo, que chega em 100 graus e tal. Então, não é uma coisa usada assim. Existia antigamente mais especificações para tanques com crosslink, mas a própria indústria, que eu falo grandes fabricantes de tratores e coisas do gênero, a própria indústria foi diminuindo isso devido a esse problema ecológico, né? Então, hoje, o que se faz? Faz mais grosso um pouquinho, né? Entendi. Usa polietileno normal e faz aumenta aumenta um pouquinho, né? Porque a resistência mecânica aumenta também. Também fica tudo mais ou menos ali e é reciclável, né? Então é totalmente reciclado. Agora, quanto à questão da cor que você falou, é aquilo. Geralmente o reciclado vai para quê? Preto ou cinza, né? Não dá para fazer, entendeu? Separar por cor, tal. Não dá para você fazer uma cor lá, uma escala Pantone lá que você consiga. A menos que tua fábrica produza, por exemplo, caixa d'água azul. Só isso. O que é difícil, porque no caso no Brasil a Forte Leve é a maior produtora de caixa d'água, né? Então aí tudo bem, mas normalmente o pessoal também de peças técnicas, porque rotomoldagem tem vários segmentos, né, que nós vamos ver até os produtos rotomoldados, e o grande must da caixa d'água é as peças técnicas. Certo. Né? Que você, por exemplo, desenvolveu uma máquina e quer uma carenagem, ou quer um tanque de combustível, ou quer um teto, ou quer um banco personalizado, tal, e que aí já vamos falar das vantagens, que não dá para fazer em sopro ou injeção, mas pelo custo, né? Sim. Por exemplo, você vai fazer 100 peças daquela por mês. Isso não é interessante, escala, né? Não dá escala para injeção, sopro. Então a rotomoldagem, já falando das vantagens, tem um molde barato. Certo. Né? A rotomoldagem é o seguinte: quanto maior a peça, melhor o proveito. Entendeu? E o molde, você comentou que é barato, mas eu vi ali, até para um barco, se fosse num processo de injeção, seria uma coisa muito mais maciça. Não dá para fazer. Não, então, o barco, já te digo que tem umas coisas que dá para você fazer em roto ou sopro ou injeção, mas tem umas coisas que não dá. Por exemplo, um tanque de 25 mil litros, você não consegue fazer em sopro ou injeção, tem que ser rotomoldagem. Tem uns produtos que não tem jeito. São característicos mesmo da rota. Esse mesmo aí que você viu, aquele baldinho, tudo bem que você pode fazer em sopro, injeção. Agora o barco, só rotomoldagem. Não tem jeito de você fazer em outra. É impossível, tecnicamente. Agora, por exemplo, você vai fazer um tambor, um EBC, aqueles tambor engradado, né? Existe rotomoldagem e existe o soprado. Só que o molde de um tambor desses, eu não sei, mas deve estar uns 4 milhões de dólares. Então, no Brasil, você acha esse tambor direto, mas eu acho que produtor mesmo, eu não sei, deve ser 3, 2, 1 se bobear. Na minha época que eu sabia do assunto, há 15 anos atrás, era só o pessoal da Mauser lá, do Rio de Janeiro, que tinha um molde único no Brasil e fornecia para todo mundo. Porque você sabe, cada 30 segundos sai um. Sim, né? sim. E rotomoldagem, um tanque desses, é 1h30 para sair um. Então, é melhor. Aguenta mais porrada, aguenta ácido mais brabo, aguenta tudo melhor. Mas não tem tiragem. E existe para vender. Por exemplo, você tem um ácido muito forte e fica com medo de pôr nesses soprados que são mais assim, você pega o de rotomoldagem. Só que ele é 3 vezes mais caro, 4 vezes mais caro. Né? Sim. Tá? Só para o pessoal que está assistindo a gente aí, pessoal, nós estamos falando aqui de rotomoldagem, que é um processo, né? O professor acabou de explicar. Processo que trabalha com polímero, né, a quente, e nós temos também a parte de extrusão, a parte de injeção, a parte de sopro, né, Sim. que também faz produtos com polímeros. E aí eu perguntar para você, quais são os principais produtos aí da rotomoldagem? Eu tenho também um PowerPointzinho aqui que eu vou mostrar rapidamente, assim, é muito grande o leque, né? Bom, então aí produtos rotomoldados, tá? Você tem uma série gigante. Eu falo que o que determina o limite
de produtos para rotomoldagem é o limite da imaginação do empresário, né? Porque a gente às vezes está lá na empresa, surge um empresário com umas ideias que a gente nem imagina. Para vocês terem uma base, pode-se fazer caixões. Nos Estados Unidos é feito caixões. Aqui no Brasil eu já tive cotação para se fazer caixão para, infelizmente, mortos de guerra, né? Que é um caixão bem simplesinho para ser transportado por via aérea e tal. Lá nos Estados Unidos eles usam lápides de cemitério. Quer dizer, o que limita o que você vai fazer com o produto rotomoldado é a tua imaginação. Na construção civil, você tem caixas d'água, né, que é o uso mais óbvio que todo mundo vê aí nas construções, né? Era uma coisa que era de fibrocimento, né? Se lembra? Era fibrocimento. Sim. Aí passou para a fibra de vidro, já foi uma grande evolução. E aí, há uns 20 anos atrás, começou com ela em polietileno rotomoldado. Tem uma de amianto, né? De amianto. Não, isso aí acabou tudo. Agora, existem várias fabricantes de caixa d'água no Brasil, sendo a mais forte a Forte Leve, mas existem vários e realmente ninguém pensa em caixa d'água hoje em dia se não for rotomoldada, né? Caixas de limpezas, carrinho de mão, fossas céticas, aquele posto de visita é uma grande revolução no saneamento, grande revolução, porque até hoje, isso aí é aquele que você vê na rua, aquela tampa de metal no meio do asfalto. Sei. Embaixo tem o que a gente chama de galeria, não é isso? Que Sim. pode ser ou de cimentinho, de tijolinho que eles fazem, que é onde passa ali as águas servidas que eles falam, né? E aí se fazia com escavadeira e o pedreiro, e aí fizeram as aduelas, aqueles círculos de cimento também. Hoje em dia não, você abre lá o buraco com a coisa, joga esse dispositivo, que é o posto de visita lá dentro e está pronto. Quer dizer, antes demorava 2, 3 dias para se fazer, hoje em 2 horas, eu já acompanhei teste pessoalmente disso, os caras ficaram maravilhados, porque 2 horas, e voltei lá agora em Brasília, voltei agora depois de 12 anos que nós instalamos, nós voltamos no mesmo lugar, inclusive eu tenho as fotos de 12 anos atrás, e eles ficaram assim, como eles não tinham nunca mais voltado lá nesse lugar, eles ficaram admirados de ver a qualidade que o produto parece que tinha sido instalado ontem. Porque cimento, o problema é que tem uma bactéria que come o cimento e eles têm que trocar. E o plástico estava lá, depois de 10 anos, estava intacto lá. E os tanques químicos, né, que você vê por aí, tanques químicos de pequeno tamanho, de grande tamanho, né, silos, tanques de 10 mil litros, 20 mil litros, 25 mil litros, os tanques IBC, que é esse que eu falei, esse metálico aí, que pode ser soprado, esse pode ser soprado, mas tanques grandes, que nem esses que estão mostrando aí, não tem jeito, você não tem molde de sopro, nem máquina de injeção, nem nada que consiga esse volume, essa pressão para injetar ou soprar esses gigantescos, né? Então só a Roto, nesse caso, é exclusividade da Roto. Lixeiras que você vê por aí, né? Essas lixeiras praticamente todas são de rotomoldado, com exceção dessas de 1.000 litros que os caminhões às vezes levantam, que essas daí devido ao alto volume, tudo que tem muito volume acaba saindo da Roto. Mas tem o seguinte, elas são quebradiças. Se você vê, essas caixas estão sempre quebradas. Se é de Roto, não quebra tão fácil, tá? Tá? Mas o preço é bem maior. Então o pessoal acaba optando por um produto injetado, da escala, e acaba quebrando quando o caminhão vai carregar, quebra a lateral e tal. E um mercado que eu conheço muito, que é o mercado que eu mais atuo, é o mercado de caixas agrícolas, caixa de adubo, caixa de semente. Isso em 88, quando eu comecei, era tudo metálico, tá? Era tudo caixas metálicas, não se pensava, achavam... Na agricultura, você falar em plástico em 88 era, sei lá, uma coisa alienígena, né? Porque o plástico não era visto como um produto que ia aguentar o impacto do campo, né? E hoje, se você falar em metal, para esse cara falar, eles dão risada porque eles estão acostumados. Corrói, né? Tem corrosão, né? Corrosão. Agora, quando você vai no hospital, vê carregando aquelas roupas dentro dos containers ali com rodinha e tal, isso aí tudo é rotomoldado. Pallet também, existem alguns pallets injetados, tá? Mas o pallet realmente é bem competitivo, o de rotomoldagem, aguenta bastante pancada. Brinquedos está muito na moda, os brinquedos rotomoldados, por causa
de serem de playground, né, de casinha de boneca, de poder ficar exposto ao tempo, 10 anos pode ficar exposto ao tempo, então a turma põe, você vê nos filmes americanos, no Brasil está chegando, mas nos americanos sempre tem a casinha de boneca lá no quintal e coisa do gênero, e aqui no Brasil tá aparecendo bastante fabricante de brinquedo, bastante mesmo, uma coisa que demorou um pouco, mas o pessoal descobriu, e agora esses playgrounds de hotéis, de prédios residenciais, né, que tem os escorregadores das crianças, tal, aquilo lá tudo é rotomoldagem, tá? Não Sim. tem jeito de fazer em outro processo. Caiaques também foi uma revolução, que o caiaque era de madeira, depois fibra de vidro, titânio, sei lá do quê, porque era toda uma tecnologia, a turma tinha medo que ele quebrasse nas pedras e coisa do gênero, né? Mas não, hoje em dia, eu vou te dizer que 90 e tantos por cento dos caiaques são feitos em rotomoldagem, né? Tem Rotomoldagem. grandes fábricas de caiaque no Brasil e é um mercado gigantíssimo no Brasil. Vende-se muito caiaque, é engraçado. Ontem mesmo estava numa fábrica de caiaque aqui, eu falei, mas onde sai tanto caiaque? Isso já não tem muito no Brasil, tá? Caiaque sim, caiaque temos bons fabricantes. Agora, barcos efetivamente, no Brasil eu não sei quem faz, se existe alguém que faça barco, né? Mas lá fora eles fazem lanchas maravilhosas, lanchas grandes, quase um iate, que nem você viu aquele que eu mostrei, Sim, só sim. que tamanho grande e lindo, né? E lindo, sai pronto o Sim, bicho, sai né? pronto. Boias sinalizadores foi um dos primeiros mercados de rotomoldagem lá anos atrás. Petrobras é um grande consumidor disso, é boia sinalizadora, elas são preenchidas com poliuretano, né, para não afundar, boias de segurança. Mercado de boias e sinalizadores aí foi um dos primeiros mercados de rotomoldagem, né? Na realidade, lá no início, o pessoal fazia muita boiazinha de pescador, sabe aquelas boiazinhas e tal. E aí foi indo, evoluindo e fizeram isso aí. A Petrobras é um grande consumidor desse tipo de boias sinalizadoras, né? Boias de segurança para transportar tubos, óleo lá para o navio, oleoduto, tal. Então elas são preenchidas normalmente com poliuretano, né? Porque se houver algum furo elas não afundam, né? Então são caras, é um produto top de linha. E essa, se você reparar em todos esses produtos que nós vimos, existe uma similaridade em todos, uma coisa comum, que é a resistência à natureza, aos impactos, às intempéries, à chuva. Então, tudo que for muito exposto, né, ao tempo, você vê playground, tanques, né, caixas d'água, que na maioria do Brasil não é que nem a maioria em São Paulo, que é feito embaixo de laje. Se você vai viajar por aí para fora, você vê que o pessoal põe ela em cima da casa exposta ao sol, né? Sim. Móveis e utilidades, olha aí, tá aí aparecendo aí móveis e utilidades. Cada vez mais esse mercado está crescendo, A sabe? respeito da resistência mecânica, por exemplo, se Sim, eu quero um item mais forte, que nem uma cadeira, sim, alguma, sim. eu aumento a espessura Sim, da, aumente, você da mexe com a espessura, você mexe com a resina que você usa, porque a existe. qualidade do material, tem É alguma. isto, porque o polietileno existe 3, 4, 5 grades no Brasil que a Braskem disponibiliza, né? Desde o alta densidade, que é para tanques grandes, para posto de visita, cisterna d'água do projeto Água para Todos, né? Que é Sei. feito com rotomoldagem, são cisternas de 10 mil, 15 mil litros, né? Essas que ficam alojadas ou que fica, Não, aquelas que ficam na fica terra, em tal, né? terra? É o projeto Água para Todos, né? Que parece que está voltando ou voltou. Sim. Então, são rotomoldadas com a Braskem desenvolveu na época um HD, que a gente chama de HD, alta densidade, né? High density em inglês, né? Para atender esse mercado. E aí vende para outras coisas, posto de visita, coisa desse tipo. Então, você tem uma grade para alto impacto, tem grade para formar peças mais brinquedos. Então, você tem 4 grades, aí 5 grades brasileiras, mas existem a nível mundial outras que atendem outras necessidades tuas que se você tiver. Então, você pode mexer com mesmo, Ah, tá. mesmo sendo polietileno, ele pode se ter grades que se adequam ao uso que você quer. Entendeu? Sem chegar a ser um termofixo também, né? Porque Não. É polietileno só. normal. Só muda o que a gente chama de índice de fluidez, né? Que é a capacidade quando ele fica líquido, a fluidez dele. Né? Então, se você tem uma peça cheia de detalhes, né? A peça tem um monte de detalhes, você não pode usar um HD que ele é meio rígido, né? Rígido. Então ele não vai estampar o teu molde corretamente, né?
Já se você usar um índice de fluidez mais alto, que a peça quando esquenta lá dentro do forno fica mais líquido, o polietileno, ele vai moldar melhor e formar um estampo melhor, né, um perfil melhor da tua peça. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e a questão de impacto e quanto vai ser exposto. O Né? quão líquido ele fica lá dentro do forno? Por exemplo, na injeção ele fica bem líquido mesmo, né? Não, ele fica tipo Pra preencher o molde um ali, né? mel, porque, tanto que em inglês é melt, né, de pastoso, né? O melt dele, existe o teste de meltificação, que é o teste de MI, de índice de fluidez, né? É um teste simples, é uma extrusorinha manual assim, que você joga o grão lá dentro, você deve conhecer, e põe um peso lá determinado, não sei se é 5 quilos, tal, a 190 graus, e vai sair embaixo um macarrãozinho, né? E Certo. aí você pega por 10 minutos, você corta esse macarrãozinho, pesa e você tem o índice de fluidez. Quanto mais fluídico, mais rápido e vai dar mais gramas. Então, o índice de fluidez usado em rotomoldagem, um HD é 2,5, 3, né? E um ml, o média densidade, que é o que a gente usa, é de 3 a 7, né? O média da cidade seria o comum para Para quase vários tudo, para itens. quase tudo. 99% se usa a média agrícola, isso aqui, ó, que nós estamos vendo, baú de moto, Tá. esses contêineres aqui de aviação até, de marmitas, ali baú de ferramenta de caminhão, isso aqui tudo média de índice de fluidez 5 é o que é o mais usado, tá? Que é o Entendi. que é o mais usado, tá? Mas aí ele fica, você perguntou de pastoso e tal, ele fica, eu acho que a fluidez, sem dúvida, é só saber o índice de fluidez da injeção. Se não me engano, tem índice de fluidez da injeção altíssimo também, que fica bem líquido, que nem você Sim, falou, né? depende da cavidade do molde, tem várias. Para quem entende, assim, você falar que índice de fluidez da rotomoldagem, a média que se usa em 90% dos casos é 5, tá? É 5, Entendi. tá? Aí os sanitários químicos, que é um mercado relativamente novo, quando você vai aí nas Esse festas. também acredito que é mais por rótulo do que o rotomoldagem, porque outros processos. Sim, o pessoal às vezes faz porque às vezes existe um misto, né? Um bem bolado. Às vezes o pessoal faz a lateral em vacuumforme. Ah, vá conforme. Vacuumforme, né? Que Tá. é outro processo bem simples também. Os processos mais rudimentares da roto são o vacuumforme e a rotomoldagem, né? Por que eu falo rudimentar? Não é que isso não quer demérito, não quer dizer que é um primitivo, mas quer dizer que eles não envolvem tanta tecnologia, Sim. né? A roto hoje é ainda o fator humano é muito importante. Não que injeção e sopro não sejam, mas são processos extremamente computadorizados, né, informatizados. Então, você faz lá o teu programinha de injeção, de pressão, de Consigo tudo, medir pressão por tal, tal. cavidade, né, no molde. Pronto, tudo. Agora, a roto é complicada. A roto exige, se um dia está quente, se um dia está. A roto é cozinhar um bolo. É tua mãe fazendo lá o bolo de fubá dela, né? Que você vê ela misturar lá a farinha, o fubá e sai o bolo pronto. E você vai tentar fazer igual, usa a mesma receita e sai uma bolacha, né? Então, o roto tem muito disso, tem muito fator humano, o feeling humano, né? Se hoje está quente, se hoje está frio, se aquela janela foi aberta ontem e hoje não está aberta, vai causar problema na peça, a peça que sai do forno, de repente isso já aconteceu comigo, é um case que eu tenho de um cliente que a peça começou a ficar torta e ele não sabia o que era. E me chamou lá e não sabia, fiquei lá 2 dias, até descobri que ele tinha aberto uma veneziana industrial onde não existia. Então, Estava impactando no processo. a gente fica preocupado com a resina, com o tempo de forno, com isso, com aquilo, e pensando, quebrando. Aí eu olhei e falei, aquilo sempre existiu? Não. Aí ele mesmo olhou para mim e falou assim, será que é isso? Eu falei, com certeza é Você isso. Então, sabe. você vê, a roto é assim, são tantas variáveis e com fator humano, por isso que eu gosto de roto. Eu acho que já Sim. a injeção em sopro não teria espaço para o meu tipo de perfil. É mais técnico, né? Roto já é mais, você tem que ser Sherlock Holmes para Sim. descobrir o que está acontecendo. Isso aqui, sinalizadores rodoviários, isso aí normalmente é o polivinil lá, né? Que é PVC líquido, né? Que eles têm um nome lá, como que é? É um PVC líquido, é rotomoldado, tá? Vai Certo. dentro do forno, tudo, mas não é polietileno, tá? Mas é o mesmo. Plastisol, plastisol. Ah, É o plastisol, é o famoso plastisol, esse de chinelo, tudo.
é rotomoldado. Entendi. As bolas, isso é bom para a mulherada, as bolas de pilates, aquelas bolas gigantes de pilates que o pessoal fica apertando, Sei. aquilo lá é plastisol rotomoldado. É Entendi. rotomoldado, tá? Não é soprado, não é injetado, é uma máquina igualzinho o processo, só que vai, em vez de polietileno, vai o líquido lá dentro, o molde é especial para isso, ele entra dentro do forno, gira, sai, esquenta, sai, e o cara arranca aquilo lá, o molde não abre, porque, né, ele puxa aquilo é elástico, né, e tira para fora, diferente da rotomoldagem que o molde abre no meio, né, Abre isso, e você tira, extrai a né, é peça. isso. Muito usado, isso aí é um mercado fantástico, os tanques de combustíveis para trator. Por que não para. Você fala, mas Marcos, por que não para Volks, para Ford? Por causa da tiragem, né? Da tiragem e da Sim, necessidade. escala, né? Aqui você vê, por exemplo, olha esse tanque de cima, o formato dele. O trator dá a impressão que é assim: eles fazem o projeto. E aí o espaço que Depois procura o sobra, espaço. depois que sobra o espaço, aí eles falam, bom, agora vamos desenhar o tanque, né? Sim. E aí fazem essa loucura, olha esse tanque de cima ali, olha quantos bicos, quantas coisas, e ele na máquina, como que é lá encaixado, tá vendo? Ele atravessa a máquina, não é uma coisa quadradinha ou retangular, Sim. né? Então, essa geometria, ela é permitida pela Roto, a Roto permite geometrias fantásticas. Ela é uma total liberdade para o desenhista fazer o que ele quiser usando-se alumínio fundido, né? Porque Tá. você pode fazer de alumínio fundido e fazer de alumínio em chapa, né? Desculpe, alumínio em chapa ou chapa de aço, né? Usinado, né? Usinado. Usinado, não, metalurgia mesmo, é Processo de chapeado, caldeiraria, né? caldeiraria, porque Isso. existe o molde usinado. Tá. Existe o molde usinado, que é feito em CNC e tal, Sim. aí também se permite liberdade, né? Mas agora, quando o molde de usinagem, de caldeiraria, aí os ângulos têm que ser mais retos, tem que ser mais, que eu chamo de estilo militar, né? Tem que ser um estilo mais militar, né? Então, prende um pouco a tua criatividade. Agora, quando Entendi. você vai fazer um molde em alumínio fundido, aí você não tem limite. Você pode fazer qualquer curva, qualquer ângulo, Sim. qualquer grau, que é tranquilo. O molde Permite. permite, né? Porque você vai pôr um metal líquido ali e vai Ele vai fazer se formar o qualquer, que você quiser. qualquer geometria ali, né? Exatamente, exatamente. É o. Nós estávamos comentando antes de entrar a respeito das vantagens e desvantagens, né? É isso. Eu acredito aí que a escalabilidade, né? Você ter um item muito característico e um projeto de uma peça especial, que nem esse tanque do trator, por exemplo, seria um diferencial para a Sim. rotomoldagem. Sim, a rotomoldagem é engraçada. Eu acho que aqui no Brasil e acho que no mundo inteiro, a participação dela no consumo de resina polimérica é muito baixa. Tá? Injeção, sopro, essas, sabe, extrusão, isso domina. Eu acho que no Brasil, ano passado, foi 2% a participação da rotomoldagem, 3%. Olha, se no máximo falar 5%, eu vou estar mentindo. No máximo. Mas eu acho que eu estou mentindo. É 2%, 3%. Então, eu estou nisso há 35 anos e eu sempre penso assim, poxa, mas será que vai acabar a roto? E não, o que eu vejo é o seguinte, surge muito rotomoldador e fecha muito rotomoldador. E isso é um problema de qualidade, de cabeça profissional, cabeça empresarial, né? Porque o cara surge, porque o processo de rotomoldagem é relativamente barato, né? Uma máquina de roto custa caro, não é barato. Uma máquina boa custa caro, porque é um investimento, custa caro, pode ser da Rotoline ou pode ser das outras que tem por aí, que são boas, tal. Eu falo sempre Rotoline, não é que eu ganho nada disso, é que ele é um cara que dominou o mercado, tá? Sim, sim. Ele dominou, ele tem fábrica nos Estados Unidos, tal. Então é uma máquina de qualidade e que tem um custo relativo. E tem os outros também que fazem, que também tal. Só que aí o pessoal acaba fazendo em casa, né? O pessoal vê, porque o que chama a atenção do empresário que às vezes está descapitalizado é que a rota é barata, né? A máquina você consegue fazer em casa, você consegue fazer uma máquina de 1 metro, 2 metros, 5 metros, depende do capital que você tiver. A resina, você acaba comprando resina usada, né? Reciclada, que hoje tem, infelizmente, muita gente fazendo muita coisa errada aí no mercado, nesse mercado de usada, né?
E aí o cara começa. Não tenho nada contra. Sim. Você, para começar, você tem que jogar com as cartas que você tem. Só o brilho né? para todos, né? Exato. Só que acontece o seguinte, o cara começa, por isso que eu digo que abre muita, mas... E ele não entende que para ele alcançar um nível das grandes players de rotomoldagem, o que diferencia os grandes players de rotomoldagem é a qualidade, é a pesquisa, é o desenvolvimento, né? É isso que diferencia. Eu sei que eu falo óbvio aqui, né? Eu falo óbvio. Mas, infelizmente, o cara começa dessa forma, aí tem que pagar as dívidas, não consegue se atualizar, não consegue e vai pegando aqueles clientezinhos que querem preço e qualidade deixa para lá, e querem preço e qualidade deixa para lá e tal, e o cara vai indo, daqui 3, 4 anos o cara fecha. Porque ele perdeu o norte, né? Sim. Então, o norte de qualquer cara que começa é vamos começar com o que temos, porque o cara faz uma máquina, não tenho nada contra fazer máquina. Mas, poxa, uma máquina que não consegue regular uma temperatura correta, uma máquina que não consegue ter uma rotação adequada, que você não consegue mudar as rotações, né? Um resfriamento deficiente, tudo deficiente. Quer dizer, você, uma para ruim para você fazer, então aquela história, entra porcaria, sai porcaria. Sim. Não entra porcaria e sai coisa boa. Isso é uma lei universal. Isso é usado, inclusive, nas artes gráficas que a gente estava falando. Sim. Eu sempre conversava, eles não falam porcaria, eles falam outra palavra, tá? Mas em artes gráficas é muito comum falar o seguinte: entra porcaria, sai porcaria. Quer dizer, você fornece para o teu cara da artes gráficas umas fotos ruins, uns trabalhos ruins, e fala para o cara, me faz um catálogo bonito, não tem jeito. A mesma coisa a rotomoldagem. Qualidade da matéria-prima. Então, eu conheço gente, agora não tanto, mas no passado, que fazia máquinas boas, que tinha uma regulagem. Hoje não, o cara vê mais ou menos e põe lá um sarilho girando, então o molde dá tranco, sabe? Sim. O molde não consegue girar bem. Porque se você não tem um movimento fluídico, o pó ali dentro acaba, né? E aí acaba formando peças onduladas, tal. Então, nada contra isso. Mas a Roto tem essas vantagens que chamam a atenção, que nós estamos falando das vantagens. É um equipamento barato, relativamente barato, é molde barato, o timeline de fazer um projeto desde a tua ideia até a peça final é muito ágil, né? É diferente do sopro, injeção, que você pensa em fazer uma garrafa térmica, uma garrafa, até os projetistas, até o molde, o custo de molde, você fala em R$ 1 milhão, um moldezinho de uma lapiseira, né? É por aí, né? 1 milhão, se você for fazer na Alemanha, é impensável, tal, demora um ano e meio os projetos. Em Roto, não, você vai fazer uma caixa de adubo de 3 metros de comprimento, tal, 120 dias, 150, 3 meses, 4 meses, você está com a caixa pronta para ser produzida, né? Então, em termos de molde, né? Não, em termos de produção. Você fez o molde, você começa a produzir. Ah, sim. Entendeu? Sim. Mas eu falo assim, quanto tempo leva para produzir uma peça? Ah, não, assim? Sim. Uma peça, em média, em rotomoldagem, você pode falar uma peça técnica, né? Uma hora. Uma hora. Meia hora de forno, meia hora de coisa. Mas aí... Agora você me fala, Marcos, mas e vaso, por exemplo? Vaso. O pessoal está fazendo muito vaso, caixa d'água. Não, aí não. Aí é coisa fininha, a parede fininha, porque depende muito da espessura, né? Sim. Então aí você faz em 40 minutos, meia hora, o ciclo completo. Porque o ciclo, o que que é? É carregar o produto, jogar o pó lá dentro, fechar, tá? Mandar para dentro do forno, rolar, sair do forno, esfriar e abrir. Aí termina e começa o outro ciclo, né? Então esse ciclo de pôr o pó e tirar a peça pronta varia de peça simplesinha de 40 minutos, pode variar até 6 horas. Tá. Se você vai fazer um tanque de 25 mil litros, que vai 800 quilos, sei lá, de polietileno, 2 horas e meia de forno. Mas ela não está pronta, né? Na verdade, ela sai do forno, mas eu tenho que rebarbar ela. Algumas sim, a maioria sim. A maioria, pelo menos, rebarbar tem. Mas, por exemplo, vamos pensar, porque por isso que eu te falo, o universo de roto é tão grande, como o de sopro, injeção, é lógico, mas o de roto é tão grande que você pode fazer uma peça que nem um tanque de combustível ou um tanque, esses tanques químicos que a gente vê por aí. Se você olhar e imaginar aquilo, ele sai pronto praticamente. A única coisa que ele tem que fazer é a boca em cima, né? E talvez tirar uma rebarbinha. Agora, tem peças que não. Tem peças que você realmente
tem que pôr parafuso, pôr isso. Que você viu o barco lá, né? O cara Sim, fala, sim. então aí é acabamento. Então, E superfícies mais complexas, por exemplo, falando de um tanque, né? sim, Eu tenho um tanque menor e na injeção eu consigo, na extrusão também, fazer aquela parte da rosca para sim, pôr a tampa. Na rotomoldagem eu consigo também? sim, você consegue fazer a rosca em plástico, né? Você faz Sim. a rosca em plástico. Deixa eu ver se eu acho aqui um negócio para mostrar uma coisa aqui. Não sei se vai pegar no vídeo, né? Isso aqui tá sujo, que é um pedaço de uma peça cortada, né? Certo. Então você vê que tem um que a gente chama de inserto, Sim, sim. né? Uma bucha aí. Você coloca essa bucha aqui, que é de bronze e tal, você coloca no molde. Então o Certo. molde está lá, você abre o molde, ele está vazio. Isso aqui vai adaptado lá com uma rosca e tal, né? Fica no molde. E aí a medida, esse aqui também, se você reparar, é um 3 camadas. Isso Tá. que é legal na rotomoldagem, sabe? Ela permite múltiplas camadas. Tá, mas para que eu... Primeiro você faz essa, né? Certo. Aí depois para o processo, aí tem todo um processo, você joga essa outra. Essa outra é espuma. Isso aqui, na realidade, é um polietileno com um aditivo que ele expande. Então aqui ele expandiu umas 8 vezes. E aí você joga a última para formar essa camada preta. Isso aqui é um tanque térmico, Ah, é térmico. Isso que eu ia certo? perguntar. É, Qual a função dessas camadas, hoje né? na agricultura, para quem gosta de agricultura, existe uma coisa bem novíssima, mas muito interessante, que é coisa nova isso. Chama-se inoculantes. Você antigamente tinha spray, que você vê os caras jogando spray e tal, e a gente é campeão no Brasil de plantio direto. Aquele plantio que o cara vem, já abre, a máquina é toda preparada para isso, é uma máquina de plantio direto. Porque antigamente você tinha que arar, se lembra? Tinha que cortar, tinha que afofar a terra. Não, agora vem a máquina, ela já tem tudo nela. Tem a semente, tem o adubo, tem o arado, tem tudo nela ao mesmo tempo. E agora eles colocaram uma coisa a mais, eles colocaram um tanque em que dentro vai um produto biológico, com biologia viva, né, que são bactérias e mais não sei o quê, que ajuda a semente a fixar o nitrogênio nas raízes. Por quê? Tá. Porque a planta, isso é universal, elas não conseguem absorver o nitrogênio, elas precisam de uma interface, né, de Certo. bactérias. Então, hoje em dia, isso é coisa moderna, viu? Isso é coisa de 3 anos para cá, que deu um boom. Você não tem noção, assim, uma coisa para quem é da agricultura está sendo uma revolução. Tá tendo muito investimento no agro, né? E aí o cara vem com a máquina e esse tanque está no plantio direto e ele vai inoculando essas bactérias ali. E ele não pode receber calor, por isso que esse é um tanque desse tipo, ele tem que ter essa camada isolante, que ele não pode passar de 23 graus, uma coisa assim. Então ele tem que Certo. ser isolado termicamente. Então a Roto tem essa vantagem, permite, isso é mais uma vantagem, que você coloque bastante acessórios você pode colocar um tubo aqui, isso daqui, o que você quiser. Você criar uma porquinha para atarrachar alguma coisa, esse aqui é para atarrachar uma saída de spray aqui. Então você vê, permite as multicamadas também, tá? Então, mas Multicamadas. a rosca, essa peça em si, a rosca tá no inserto, Mas né? você pode fazer rosca também. Na peça. Pode, aquelas tamponas assim, Isso, tal. isso. Pode se fazer Aqueles sim. reservatórios que a gente falava que era Isso, bombona, que era isso. aqueles. Pode se fazer direto a rosca no plástico, sem problema Sem nenhum. problema. Sem problema nenhum. Então as vantagens vão lá, custo baixo de molde, quanto maior a peça, melhor. Tiragem, ela aceita, você fala, mas Marcos, só faz pouca peça? 1 hora, né? Parece pouco, mas tem muito produto que dá e sobra para fazer, né? Porque você fala, por exemplo, um tanque de 25 mil litros, você não vai vender um tanque por minuto, entendeu? Sim. Até fica ocioso o molde. Então, tudo é uma questão de custo-benefício, de procura, né? Então, e se você precisar, você faz 2 moldes. Você Custo. faz 4 moldes, você faz 8 moldes, Sim. entendeu? Para ter escala, né? Para ter escala, Custo exatamente. custo de produção em relação às outras é mais baixo? Não, é mais alto, né? Mais alto. Mais alto, bem mais alto. Bem mais alto porque se você pegar um tanque IBC ou um tanque de combustível da Volks, da Ford, Certo. eu tive na fábrica, já vi soprar tanque da Ford, inclusive. É assim, né? Vai descendo, esse é sopro, né? Vai descendo a mangueira, Sim. aí vem o molde, puff, aí Sopra dentro. cai. Não tem uma pessoa, né? Tudo Sim, automático, né? sim. Então é um cada 30 segundos, né? Se fosse em rota, era um cada 1 hora.
né? E tinha que ter acabamento, tinha que ter gente, tinha que ter um monte de gente. Então, aí o custo fica, nessa caso, Cai. inviável, né? Fica inviável para nós. Mas uma vantagem que a Roto tem, que eu sempre brinco, que a Roto é inteligente. O sopro e injeção são burro. O pessoal de sopro e injeção fica bravo comigo. Por quê? A Roto, se você. Isso é fácil de entender. Se você pegar um quadrado, né? Uma peça quadrada em Roto, aonde ela vai ficar mais grossa? Aonde ela precisa ficar mais grossa. É automático do processo devido a essa rotação, essa baixa pressão. Ela vai ficar mais grossa nos cantos, Certo. que é onde tenta a ter mais estresse, né? Já sopro e injeção, não. Onde ela vai ficar mais fina é nos cantos, por Sim. causa da pressão Da pressão da hora de fazer a peça. Então do aí polímero e o líquido. pessoal não tem contra-argumento contra isso. Não tem. A pessoa em parisson, no parisson tenta engrossar a boca, o fundo, fazer um parisson variável, né? Parisson é a mangueira que desce, né? Para Sim. fazer. Então eles tentam fazer essa mangueira mais grossa em cima, mais fina embaixo, para quando esticar, ela distribuir essa espessura. Mas não tem jeito. E outra coisa, a rotomoldagem ela é formada sem pressão. As moléculas do carbono se acomodam de uma forma bem tranquila, então fica espaço entre elas. E outra coisa, fica ar, pequenas bolinhas microscópicas de ar, muito pequeno, que não some, não tem jeito de sumir. Você olha aqui, não tem nada, tá sólido, tá? Mas se você pegar um microscópio, você vai ver que tem microbolhas, né? A textura do plástico rotomoldado, ele é mais macio. Ele é mais macio. O que isso faz, então? Ele é mais resiliente. Você pega nesse tanque aqui uma marreta de 10 quilos, 20 quilos e bate. Isso eu faço esse teste. Existe teste de impacto de laboratório, evidentemente, Sim, né? sim. Mas às vezes eu faço o famoso teste da marreta. Tu Hum. põe, joga lá no pátio, uma marretona e o cara bate, a marreta bate e volta. Entendeu? Se você fizer isso num material injetado ou soprado, você sabe, ele está tão compactado, as moléculas estão tão cristalizadas, estão tão empilhadas, que ele não tem espaço, ele é duro. Ixi, agora ficou ruim. Sim, sim. Ele é uma cuíca, né, que eu falo, né? Já o roto não. Quem é de roto, todo mundo vê. Se vocês forem em alguma feira por aí, não estranha. O cara de roto ele fica lá palpando a peça, pondo a mão, fazendo assim, porque só pelo barulho, pelo Ele vai toque, saber. ele sabe se é roto ou se é injeção, tá? Por causa dessa dureza, né? Ah, entendi. Entendeu? Então é uma outra vantagem da roto, né? Mas Não tem- assim, olhando tudo pouco que a gente conversou, eu acredito que, assim, se for falar assim, ó, eu acho que nesse aqui não tem nem para injeção e nem para sopro. É peça grande, com Isso, pouca escala, né? isso. E dedicada. E Um dedicado. produto técnico dedicado. Isso. Eu acho que aí a Roto sai lá na frente, né? Sai. Hoje tem produtos em grande escala que é feito em rótulo. Vaso de flores está um mercado assim esquentadíssimo. O pessoal fazendo tipo 25 mil vasos por mês, tal. Mas todos iguais ou cada Iguais, um diferente? iguais, mas com um design muito legal. Mas a vantagem é essa também. Por exemplo, eu conheço fabricante e modelista, que o cara lança um todo mês, lança um cada 15 dias, estava lançando uma rede, dois, três, quatro, muito bonito, sabe? Muito, uns design muito bonito, parece, você olha assim, parece de palha entrelaçada, cheia de coisa, tal. É uma vantagem que Sim, rapidamente, em um mês, ele consegue lançar o produto. E por ser fininho, fininho, certo. e tal, ele está dando um ciclo aí de 20 minutos, 25 minutos. Então, e o cara faz 4 5 então dá escala, a produção dá escala, o acabamento é mínimo, né? Porque o vaso sai praticamente pronto, é só uma rebarbinha, Sim. né? E está pronto. Então, nesse caso, está sendo competitivo. Caixa d'água, já tentaram, se não me engano, é a Manco que está fazendo uma agora injetada, mas também não está gostando do resultado, não. Já tentaram no passado, a Sim. Tigre já tentou, se você se lembra, aquela caixa d'água que parecia era um 8, assim, que você via por aí para vender. Sim, sim, Era, já vi. parecia que emendaram uma na outra, Sim, né? sim. Aquilo foi um projeto de 5 milhões de dólares, tá? Que a gente sabia na época, isso há uns 10, 15 anos atrás, e que foi por água abaixo. Foi uma furada da Tigre na época.
que estourava as caixas, não aguentava. Porque tem isso também. Por exemplo, na agricultura, as caixas de semente são rotomoldadas. E são pequenas. E tem tiragem. E já tentaram várias vezes fazer em sopro ou injeção. E quebra. Então tem isso também. Tem vezes que não é só a tiragem, mas é a aplicação. Sim. A aplicação para rótulo. Naquele caso, mesmo tendo tiragem e sendo mais cara, etc., se você tentar fazer em outro produto, vai dar problema. Mas você comentou uma coisa bem interessante que acontece. Eu sou do ramo de manutenção, trabalho com manutenção faz muito tempo e aconteceu com um torno, né? Você falou, trabalho 35 anos com rotomoldagem Isso. e já ouvi falar que ia acabar e tá hoje, É. e tem investimento e tá, né, isso tá se pagando e tá girando. O torno, quando saiu o CNC é antigo, mas quando teve, né, o custo do CNC caiu, né, do módulo CNC em si e das máquinas, todo mundo falou, agora acaba o torno convencional. Não, vai acabar. Diminuiu? Sim, diminuiu bastante. Por quê? Nas empresas que fazem peça em série, Sim, compensa o CNC. sim. Mas empresas que fazem dedicado, Técnica, vamos dizer, peça o técnica. CNC, o setup dele é muito alto, muito grande. Para fazer Não se paga. pouca Então, coisa. por exemplo, manutenção. Como que você vai fazer uma manutenção num eixo? É um eixo. Um eixo. Fazer um CNC. Não é 100. Só se você fazer o programa, o cara do torno convencional já está com o eixo pronto. Só de você escrever o programa para imputar na máquina. E isso não referenciou ferramenta, não isso, aquilo. O setup do CNC ele é grande, ele dá escala, muita escala. Sim. A gente faz serviço Serviço seriado, né? a gente faz serviço na Deca, e a Deca tem unidade de plásticos e metais. Sim. Né? Tem. E eles têm injetora e eles têm a parte de CNC lá. Cara, mas lá na manutenção eles têm torno convencional. Torno. E o pessoal fez uns retrofitting bom nos tornos, né? O pessoal automatizou bastante os tornos, né? Sim. Mesmo naqueles torno mecânicozão e tal, agora o pessoal já tem umas melhorias neles, tem né? algumas coisas que a gente vai fazer, por exemplo, adequação NR12 em um torno home, né, que era IMA, mais Nardini. Aí a gente vai fazer, eu falo, o pessoal fala, mas pô, você está colocando coisa tecnológica num equipamento muito velho. Cara, mas ele usa, ele normal, se paga. normal. E outro, ele tem que estar adequado à segurança pro operador. Exatamente. Tem que estar dentro da norma. Senão não produz. Eu li alguma coisa a respeito que o pessoal estava fazendo bastante melhorias nos tornos antigos e tocando bala, mandando bala. Eu vejo isso. O pouco que eu vi, né, da rotomoldagem, eu acredito que ainda vai ter muita coisa, muito investimento. Não, é que eu não terminei meu raciocínio, como sempre, eu sou meio disperso, mas abre muita roto, fecha muita roto, mas nesses 35 anos eu só vi crescer. Não um crescimento explosivo, mas descobre-se novos mercados, que nem o de vaso, agora que eu te falei, o de caixa d'água anos atrás, o de PV, né? São produtos populares, o de brinquedo, né? Então a Roto no início, quando eu comecei, era muito técnica, fazia produtos só técnicos, seja uma caixa de semente, uma caixa de adubo, tal, eu fazia para o cliente. O cliente pegava o meu produto e punha na máquina. Isso eu fiz durante muitos anos, 20 anos. E de uns 15 anos para cá, o pessoal começou a ter produto próprio. Entendeu? Certo. Que é o posto de visita, que é um produto próprio, a caixa d'água, os brinquedos, os vasos e luminárias. Estão fazendo luminárias lindas, sabe? Essas que você vê às vezes em casamento, aquelas torres assim com a luz dentro, toda colorida, tal. Móveis na Itália, Estados Unidos, a maioria dos consultórios odontológicos e de médicos, tal, é moda lá, todo mundo é peça plástica, é sofá de rotomoldagem. Mais higiênico que a madeira. Todos, lá fora todos. E aqui no Brasil está pegando um pouco, mas como tudo, o móvel ele envolve um design. E aí eu já fiz sofá, que o custo do sofá era R$ 35.000 da venda público, né? Então, quer dizer, ainda estão muito seletivos, não se popularizou. Caixa térmica hoje, 100%, tem umas metálicas ainda, mas aquelas caixas que a gente chama de serve-festa,
que é as caixas de chopes, né? Aquelas que você vê aí no churrasco dos amigos, né? Aquilo lá é tudo rotomoldagem, tá? Ah, essa daqui, ó, isso aqui é um pedaço de uma caixa térmica, está se usando poliuretano, aqui eu usei uma espuma, tá? Mas isso é um pedaço de uma caixa térmica de rotomoldagem, tá? Ah, Tá? certo. Aquelas caixas que você vai nas festas e Esse são cooler, né, que a turma... cooler, tem um pequenininho de 50 litros, Sim, porque é o seguinte, existe aqueles de supermercado que é R$ 20 a caixinha térmica, aquele é uma sim. coisa, essa é uma caixa, Aquele lá tem isopor, né? É um enchimento de isopor, é uma isopor. coisinha lá, essa não, essa é uma caixa térmica, geralmente é poliuretano, essa aqui foi um teste que eu fiz, que ela está usando espuma de polietileno, que o pessoal está querendo desenvolver por esse lado, por quê? Porque o poliuretano não é reciclável, né? Então você gera esse problema. E, por exemplo, uma Brahma, E Uma depois, Ambev compra 2.000 caixas sim. e é poliuretano para diabo. Então eu estou tentando implantar essa E ideia. depois, a hora que moe no aparas, vira tudo um só. Não tem Esse como separar. é assim, ele é 100% reciclável isso aqui, mas para reciclar a espuma tem uma manhãzinha, um pouquinho diferente de um plástico normal, mas é como todo plástico, ele é reciclável, mas tem técnicas para reciclar, né? Mas é Mas totalmente reciclável. Então, mas há materiais diferentes aí, Sim. certo? E Não, quando eu diferente pico tudo não, em aparas, diferente não, na realidade aqui é tudo polietileno. a base é tudo igual. Todo igual. Tá, Agora, a que é feita, que você mais vê por aí, infelizmente não. Ela é polietileno com poliuretano injetado. É feito depois. E esse entendi. aqui eu faço durante o processo. Durante o processo eu faço essa caixa. Agora, o poliuretano não. O poliuretano você faz a caixa vazia, isso aqui vai estar vazio no meio. Aquela caixa quadradinha vai estar vazia. Sim, Aí você manda para você mesmo lá dentro da fábrica e o cara espeta lá injeta, e injeta o poliuretano. faz o E o enchimento. poliuretano não é reciclável. Então, um dia eu fui num descarte lá na Bahia buscar uma peça lá, nem me lembro o que foi, e vi aquela pilha de caixas, né, de 360 litros. Caixa grande, metade dessa mesa aqui, né? E o cara falou, não tem o que fazer. E aí realmente fui lá, você abre ela assim, você vê o poliuretano no meio. E o pior é que ele gruda no plástico. Você não tem nem jeito de salvar o plástico. Elefante branco. É um elefante branco. Aí eu falei, poxa, aí eu falei com a Ambev até na época, eles gostaram da ideia. Só que assim, né? Precisa tomar cuidado com essa ideia do universal e tal, porque gostaram da ideia, mas queriam um preço mais barato. Sim. Então aí fica difícil. Você entendeu? Eu fico às vezes chateado com essas coisas que você vê na televisão, de que não, nós somos do verde e tal, mas quanto que vai ficar? É, Entendeu? então. Entendeu? Tem tudo isso. O polietileno é maravilhoso de rotomoldagem, ele é totalmente reciclado. Quando eu falei negócio da Apara, o problema de Apara é que você tem que saber da onde ela veio e para onde ela vai. Tá? Sim. E na minha época, que eu sou antigo, eu posso falar isso na minha época, reciclado de rotomoldagem só vinha de um lugar, de rotomoldagem. Tá? Certo. Agora, porque o plástico de rotomoldagem ele tem umas características muito interessantes, diferente do polietileno de injeção, do polietileno de rotomoldagem. É isso que eu falo para o pessoal, gente, se você pudesse usar polietileno de injeção na roto, por que que esses caras de Apara ficam pegando material de stretch, disso, daquilo, e dopam ele e dizem que vira de roto? Você acha que uma Braskem, que perde milhões, porque o processo de produção do polietileno começa como gás ou qualquer outro polímero. Começa como gás, é comprimido, se transforma em nylon, se transforma em poliestireno, em polietileno, e dependendo do que como ele é dopado, ele tem uma distribuição molecular diferente um pouco uma da outra. Você acha que se você pudesse alterar a distribuição molecular lá na frente, eles não produziriam só um tipo de polietileno e depois dopavam para fazer para a rota? Mas não, Sim. eles perdem uma fortuna no off-grade, que eles chamam, quando está passando de um de injeção para um de sopro ou um de roto. É contínuo, né? Então existe essa transição. Então eles pegam essa transição e fazem uma mistura tal e vendem às vezes como off-grade, um preço mais barato tal. Você acha que se eles conseguissem fazer um só e dopasse? Então existe um pessoal no mercado, não, eu faço, faz milagre, sabe? Então eu sempre falo isso. Aí o cara me liga, olha, Marcos, porque eu além de ter inventado o aparelhinho aí e tal, eu dou uma certa assessoria pro pessoal, né? Sim. Assim, a gente é antigo e acaba se tornando conhecido. E o pessoal me liga, Marcos, eu tô com um problema que manchou. Eu falo, é produto natural? Não, é a para. Eu falei, tá bom, então obrigado, até logo. A turma me acha assim meio, vamos dizer, não, mas tem que usar a para, concordo que tem que usar a Sim. para. Isso Sim. aqui é a para.
Olha só, Sim. isso aqui é a para. Só que veio dessa fábrica para essa fábrica. Procedência, né? Veio dela para ela. É a para dela. Entendeu? Certo. Então você não acha a para de rotomoldagem. E você entra em qualquer site de grupo de rotomoldagem, está lá, vendo 50 toneladas de para de rotomoldagem, vendo 800 toneladas. Nossa, na minha época, se você achasse 1 quilo de rotomoldagem de apara, você estava feliz. Turma já. Então, hoje em dia já. Então, aí você tem problema de produção. Né? Tem problema de produção. Então, a rotomoldagem, infelizmente, tem muito empresário que entra no ramo por achar que é facinho, voltando àquela história, e acaba caindo nessas histórias. O cara que não tem o conceito de roto acaba pegando qualquer conceito, dura uns anos no mercado, denigre o nome da roto e depois sai do mercado. Mas existe muito cara consciente, muito cara bom e produtos bons. E a roto, ao longo desses 35 anos, não diminuiu, não, cresceu. Cresceu. Não sei te dizer quantas rotomoldagens tem no Brasil, mas deve ter bastantes. Mas de top, vamos dizer, são poucas. Sim. Quando eu falo top, não é nem pela produção, pelo volume, nada disso, mas aquelas sim que sabe para onde estão indo. Sim. A maioria não sabe. Visão de mercado, né? A maioria não sabe. A Braskem, por exemplo, né? A Braskem, ela, onde tem Petrobras, tem Braskem, porque ela é Isso, um sim, petroquímico, né? E aí, sim, o que acontece? Ela tinha fama, né, no mercado aí de plástico, de produzir só matéria virgem, matéria. sim, E recentemente a gente fez um trabalho para eles. Na verdade, foi em conjunto, né? A gente fez sim, uma montagem industrial para Valorem, que ainda é tuba, sim, que é projeto da Braskem. sim, E essa Valorem trabalha com material reciclado. sim, Só que ela vai produzir para a Braskem, né? sim, Um material reciclado com selo Braskem. entendi. Eu não sei se já está no mercado isso, mas a É, parceria era para isso, para ter um material com não, procedência, com marca Braskem, eu não mas tenho. Às vezes o pessoal me entende mal, achando que. Mas, Marcos, tem que reciclar. Eu falo, concordo em gênero, número e grau. O, o, o material de polietileno da rotomoldagem ele é extremamente específico, é uma especialidade pelo seguinte sentido. Ele tem um antioxidante ao extremo, ele tem uma carga de antioxidante gigante. Por quê, em comparação com sopro e injeção? Porque o antioxidante ele atua principalmente na hora que o plástico está fundido. Tá? certo. Então você já viu injeção, já viu extrusão. Fica fundido 1 minuto, não é isso? Sim, Cai no molde ali e já solidifica. sim, sim. O automoldagem, ele chega a ficar fundido 2 horas. Ele fica exposto ao oxigênio 2 horas, entendeu? Fica ali cozinhando 2 horas. E se não tiver uma carga de antioxidante boa, ele oxida. E o plástico oxidado, que é a ferrugem, né? Sim, É um processo extremamente complexo de oxidação do polímero. Eu nem sei te explicar, porque eu sei que um produto se transforma em outro, que depois se transforma em outro, que daqui 6 meses lá no campo, o bicho vai fazer pã, vai virar uma meleca, vai quebrar em pedacinho. E a turma acha que é só o UV. Ah, é o UV, é o UV. Não, é o antioxidante. E ele tem também uma carga de UV, o mínimo, acho que de UV de rotomoldagem no Brasil é 12 anos, é o UV8 ou UV12, sabe? O fator UV, que é o certo. protetor contra os raios ultravioletas do sol, né? Então, um produto de rotomoldagem hoje aguenta 10 anos tranquilo no sol. No sol, eu faço coxos para a pecuária, faço caixas agrícolas, em que a máquina dissolve por causa do adubo, a máquina que eu falo, a parte metálica, né? Certo. E a caixa de adubo tá inteira, tá inteira. Então, a resistência do plástico de automoldagem vem dessas qualidades. Aí o pessoal pega um pó de pirim-pim-pim, um, um plástico de qualquer coisa por aí, e joga lá e fala que criou um plástico de rotomoldagem porque o índice de fluidez é 5. A preocupação deles é fazer o índice de fluidez chegar em 5. Aí chegou em 5 é material de rotomoldagem. E aí você vai nos fóruns, olha, minha peça quebrou, minha peça está isso, minha peça está aquilo. E você fala, escuta, você usa o quê? Ah, eu uso a para do Zé Ruela. Não tem jeito. Então, Sim, isso é que denigre a imagem da Roto e isso faz com que exista esse turnover de fabricantes de Roto muito. Né? Mas existem empresas pesquisadoras, existe, graças a Deus. Né? Empresa, eu falo isso porque eu tenho muita intimidade com esse assunto, porque eu tenho o meu aparelho que eu criei, né? Que é um sistema de termografia que você mede a temperatura dentro do molde e com isso você tem um raio-x do que está ocorrendo dentro do processo. É um data logger,
mas feito, dedicado para a rotomoldagem, com um programinha fantástico, que eu acho melhor até que o hardware. O meu software é fantástico. Você tem no final do teste, você tem um Excel lá, com planilhas, com gráficos, quando você aperta um botão, você não precisa ter um técnico, um peão, você apertar o botão do Excel, já sai todo o teste, né? E o que eu sinto? Medo dos empresários. Quando eles veem isso, eles veem gráfico e tal, eles descongelam, porque eles acham que aquilo é muita informação, entendeu? Como é Não feito. sabe como utilizar. Não, hoje é assim. Eu vou te dizer como que é a Roto hoje, por que eu te falo que tem o fator humano. Você vai fazer a primeira vez um molde que você nunca fez. Você vai fazer esse tanque aqui que você nunca fez na tua vida. Nem coisa similar. O cara te manda o molde, você é um fabricante. O cliente teu, que vai querer o tanque, te manda o molde. E você fala, bom, vamos colocar aí qual a espessura, tanto, tal. Às vezes o cliente determina, o cliente fala, eu quero 30 quilos, tá bom. Aí você faz com 30, você vê que fica grosso ou fino, você fala para ele, ó, é 28, é 32, tá bom. Mas e o tempo? Tempo de forno? Imagine, é uma caixa preta. Ele está trancado lá dentro, girando a uma temperatura e você não sabe exatamente o que está ocorrendo ali dentro, né? É um molde novo, você não sabe a espessura do alumínio, você não sabe nada. Então, chega lá pro teu peão e fala, vamos deixar meia hora. Aí sai. Aí você chega lá, olha. É assim mesmo. Viu? Você olha, vê se ficou áspero. Ah, ficou meio áspero, né, Zé? Ficou. Então vamos deixar mais 5 minutos, deixar mais 10 minutos. Tá, deixa mais 10. Saiu assim, saiu grosso. Vamos, daí a pouco. Tá cheirando, saiu queimado, né? É assim mesmo, não tô brincando, é assim. Sim, sim. O rotomoldador anda sempre assim. Saiu meio queimado, né? Então diminui 5 minutos. É no olho. É no olho. E aí quando você chega num aparelho que vai te mostrar isso, que você não vai precisar mais usar isso, por incrível que pareça, você fala, pô, Marcos, o pessoal fica com medo. Trava. Você acredita, meu? Você deve ver muito isso. Sim. Quando você mostra uma tecnologia nova, disruptora, né? Essa que é a palavra, que é disrupção mesmo, porque até hoje eu sou o cara, porque eu vou lá, eu faço. Vamos deixar 5 minutos, vamos deixar. Não teve uma fábrica até hoje que eu fiz vários testes em que o tempo não estava errado. Ou estava muito cru ou estava muito assado. Talvez por causa desse pensamento que ainda não teve investimento para escalar mais. Não, por isso que acaba... Não, então, porque assim, ó, quando você depende... Não estou criticando aqui. Não. O fator humano é muito bom mesmo. Mas quando você deixa um processo industrial, um processo de produção totalmente dependente do humano, os investidores, gestores, eles ficam com o pé atrás. Sim. Porque e se essa pessoa não estiver aí amanhã? Esse meu aparelho, os chefes de fábrica ficam nervosos, porque eles veem que qualquer um consegue dizer que o grande operador de máquina é aquele cara que sabe que o tempo daquela peça é tanto, né? Por causa de 30 anos errando. Sim. E acertando, né? Sim. Então ele tem esse valor intrínseco. Mas quando você tem esse aparelho, a primeira peça, porque quando você vai fazer um tryout de uma peça, normalmente é considerado umas 5, 8, 10 peças de perda. Agora, se você fala num tanque de 200 quilos, 300 quilos, é 200, 300 quilos que são perdidos. E fora isso, o tempo de hora máquina e tal. Ah, saiu cru. O que tem que fazer? Nada, pica. Sim. Né? Ah, saiu queimado. Pica. Não tem jeito. Então, com esse aparelho, na primeira, teve clientes que já me ligou, que depois de 15 dias, falou, Marcos, teu aparelho em 15 dias se pagou. Mas são os donos, são aqueles caras que vestem. Tem empresa que já me comprou 6 aparelhos desses. Né? Tem empresa que você me perguntou no começo, a gente conversou offline aqui, de que se é um aparelho, ele é um aparelho de teste. Quer dizer, você determina os tempos corretos, tempo de resfriamento, tempo de forno, temperatura de forno, tudo correto. Você faz a receita do bolo, inclusive chama receita. Automoldagem tem muito a ver com cozinha, porque uma peça ela pode queimar, ela pode... Mas não é só cozinha não, porque quando a gente trabalha com matéria-prima, eu trabalhei com produção de matéria-prima adesiva, a gente tinha na tela Siemens uma receita. Receita, uma receita. Todos os parâmetros estavam ali na receita. É isso mesmo. Então, o pessoal... agora me fugiu o pensamento, mas eu estava falando... Da receita? Da receita, né? Que você tem a receita. Ele é um aparelho para fazer a receita. Certo. Tá? Mas, maioria, vou te dizer, 80% usa para o dia a dia, para a produção. Por exemplo, o cara vai fazer um tanque de 20 mil litros.
que custa 50 mil reais o tanque. Ele põe o meu aparelho, inclusive junto com a peça vai um laudo com o meu gráfico do meu aparelho. Vai fazer um tanque, esse tanque aqui, é um tanque de 3 mil litros, mas ele custa, sei lá, 15 mil reais, entendeu? Então o cara põe o aparelho, sabe? Porque um errinho aqui de temperatura, aqui a termodinâmica envolvida nisso aqui, você não tem noção. É um bicho de 7 cabeças. Se for fazer no olho, você não consegue. E o pessoal... Então, eu estou contente até, porque esse novo boom que tem de espuma está me ajudando a vender espuma, que eu criei uma fórmula de espuma, certo. e está me ajudando a vender o produto. Olha aí. A necessidade bateu na porta. E você tem como... você falou que faz a receita, né? O seu aparelho Sim. ajuda a fazer a receita, beleza. E eu salvo esses parâmetros, Sim. ele fica salvo lá, e eu copio ele para as outras peças? Sim, acontece o seguinte, as máquinas mais modernas, não só da Rotoline, mas algumas outras brasileiras, elas têm o computadorzinho delas lá, o CLP, o computador bem, interface humana bem legal, e tem as receitas. Certo. Você tem as receitas que você entra com tempo de forno, porque a receita o que é? Tempo de forno, tem temperatura do forno, rotação do M1, M2, rotação 1, rotação 2, saiu do forno, quantos minutos vai ficar da parte girando. de rotação e translação ali? Isso, M1, M2, isso é a receita. A receita envolve tudo, temperatura, tempo do forno, rotação M1, M2, se vai ter inversão de quantidade rotação. De material tem ou não? Também Por tem. exemplo, pigmento, polímero, eu tenho ali? Tem. Pigmento você não tem, porque quando você vai para a máquina, o material já está pigmentado tudo. Então você tem o código do produto, o JC Verde H40. Então já sabe que é o verde, 12 quilos. Como se fosse o RAW da tinta. 12 quilos. Vai lá, 12 quilos daquele, 10 quilos desse, tal. Então vai. Então já está na receita. E aí você tem condição de salvar isso no pendrive, passar para outras máquinas, tal, né? Porque uma máquina de rótulo, é importante entender que na realidade são duas máquinas, geralmente, né? Você tem o forno, né? O forno ali no centro, e desse lado ele tem um braço que entra e sai, a shuttle, certo, que fala, né? Ele entra e sai no forno, e desse outro lado ele tem outro que entra. Shuttle é um carrinho, né? Shuttle. Então porque o shuttle, na realidade, é a ideia tem montadora. Shuttle. Shuttle é que vai e volta, né? Vai e volta. Porque existem vários tipos de máquina de rótulo também. Existe a carrossel, que é braços que vão girando, né? Você tem um forno central e o braço vem sai, aí entra outro, sai, é bom para peça seriada, tal. Cada uma tem um mercado, né? E essa shuttle é o forno e 2 braços. Então são 2 máquinas. Você tem o painel de controle, tem o braço 1 e o braço 2. E você pode regular eles diferentes, velocidade diferentes, tal, né? Então você pode. Então tem peças que casam uma com a outra, né? Mas infelizmente em rótulo que eu vejo por aí, eu chego em algumas rótulos e falo, nossa, você conseguiu o sonho de todo rótulo moldador. Imagine você na tua cozinha pegar um bolo de 1 quilo e um bolo de 10 quilos e deixar os dois no forno à mesma temperatura e o mesmo tempo. Eu não preciso dizer que é óbvio que alguém vai sair queimado ou alguém vai sair cru. Então eu chego em muita rota e vejo lá o cara rodando peça de 50 quilos com peça de 2 quilos. E eu falo, nossa, você conseguiu o sonho de todo rótulo moldador, que é rodar peças diferentes. E o cara assim, coloca meu aparelho para ver quanto que você está queimando aquela tua peça ali. Ou deixando crua a outra, né? Porque uma tem que ficar queimada ou crua, sim. Né? Não tem jeito. Então, é isso que ele serve também, para fazer esse ajuste, né? Então, você tem que chegar e falar, por quê? Essa história da peça estar queimada, não está queimada, é assim, a peça pode não estar cheirando, pode estar normal, mas ela queimou. Ela pode estar normal, mas ela queimou. O que isso impacta? Impacta que daqui 6 meses no campo, ela vai quebrar. Vai quebrar. Se você der uma garantia de 2 anos para o cara, daqui 6 meses o cara vai te ligar e falar, a peça quebrou. E você vai falar, mas saiu perfeita. Não saiu porque o range é assim, é 200 graus. Se sair a 215, 220, já queimou, mas não está cheirando. Entendi. Bom, mostra pra gente esse aparelho, então, explica pra gente aí o princípio de funcionamento. Então, o sistema, ele é composto aí pelo número 1, que é uma caixa de aço, né? Isolada termicamente, tá? Ela tem um composto isolante ali dentro. Esse que vai dentro do forno. Vai dentro do forno, tá? E aí tem o número 2 é o transmissor, né? Que é esse daqui, que vai dentro dessa caixa, tá? Dentro do forno. Tá? Vai o número 3, que é o receptor, que vai conectado
no computador e o computador externo e essas duas bolsinhas ali em cima que vão dentro da caixa que são um gelo, porque dentro do forno se lembra que está em torno de 300 e poucos graus, tá? Então é realmente para segurar a temperatura. Normalmente ele dura 2, 3 fornadas, né? Aí o cidadão mandou para dentro, pôs um termopar. Termopar são esses cabos aqui, né? Que você conhece bem, o termopar. Ele põe um no forno para saber a temperatura real do forno, porque geralmente a temperatura que é mostrada no painel da máquina não é muito fidedigna, tá? Porque, sabe, anos de uso e tal, e, né, às vezes tem diferença de 30, 40 graus. Então, ele põe 300 graus, né? Mas você vai ver, tá 270 ou 330, entendeu? Então esse aqui ele pega na real. E o outro, ele põe dentro do molde. O molde normalmente tem um respiro, ele põe dentro do molde para pegar a temperatura dentro do molde. Isso que é o grande pulo do gato. É que nem fazer um eletrocardiograma. Ele põe no teu coração para saber a tua parte elétrica lá do coração, tá? Então, aí você mandou para dentro a peça, né? Colocou tal. E aí você tem aqui no computador você tem essa visão, que é a temperatura que está sendo medida no forno, no molde, né? E aí você entra aqui com os dados, tudo que você precisa entrar, tá? Teste 1, teste 2, teste 3, tal, e vai escrevendo tudo que for pertinente ao que você quiser. Tudo aqui pode ser alterado. Você pode vir aqui e alterar aqui também esse texto por outro texto, pode escrever qualquer coisa que você queira, tá? Aonde está o molde da 1, né, da temperatura 1, onde está o termopar? O termopar está no forno, né? Então você põe lá, forno, tal, né? E assim vai. Então aqui você preencheu essa parte, vamos dizer, burocrática da coisa. Ele, a cada 10 segundos, ele vai recolher os dados e vai jogar num gráfico que é esse daqui, tá? Vai jogar nesse gráfico, que é um gráfico muito legal. Esse gráfico aqui, ele é cheio de... Não estou aqui para explicar isso, mas ele tem coisas fantásticas. Você pode medir uma curva, por exemplo, que começa aqui, por exemplo, uma curva começa uns 15 minutos a 120 graus. E essa curva de aquecimento terminou aqui a 240 com 30 minutos. Então está aqui, ó, 15 graus, 14 minutos, tal, 120 graus, 239. Aí você vai lá do outro lado, tem os deltas, né? Demorou 15 minutos para chegar lá, né? Um aumento de temperatura de 119 graus, o que deu 7,9 graus por minuto. Isso é importante para a rotomoldagem, para você saber, resfriamento, tudo. Aqui ele segura a temperatura máxima, né, que foi atingida, né, só para você ter saber quanto que atingiu aqui a temperatura máxima, né, aqui a temperatura atual, né, eu vou inclusive pôr a mão num aqui, porque aqui dentro está frio, né, olha lá, eu vou pôr aqui para ele dar uma subidinha aqui, deixa eu ver qual que é esse aqui, apesar que eu estou gelado também, olha lá, 32, tá vendo? Ele já vai refletir isso daqui a pouco aqui no gráfico. Então é isso, você fala, pô, Marcos, mas é só isso? Meu, mas isso é o eletrocardiograma. Ajuda muito lá na hora da... A turma às vezes fala, é só isso, mas eu falo, antigamente no século retrasado, você ia no médico com o braço que você sofreu, caiu do cavalo, aí o cara olhava e falava, acho que quebrou, acho que não quebrou. Aí inventaram o raio-x, que é a coisa mais besta do mundo, que é uma foto que atravessa o teu osso e o cara olha e fala, ó, teu braço quebrou. Sim. Então, isso aqui é a mesma coisa. É uma coisa tão... Você fala, Marcos, mas isso tem esse valor intrínseco? Tem. Por quê? Porque com isso, você quer ver aqui, você consegue tanto o hardware quanto o software é seu. Sim, tudo meu. Desenvolvimento é tudo seu. Totalmente meu, não tem caixa preta. Então, eu vendo... Porque isso que me fez ganhar o mercado em relação aos concorrentes. Existem 2 fabricantes grandes no mundo, um irlandês e um americano. São máquinas boas, mas são caras, né? Aqui no Brasil sairia em torno de R$150 mil, o meu custa 3 vezes menos, tal. E manutenção, né? Cheio de caixa preta, você tem que pagar o software todo anual. Você tem assistência técnica, peça de reposição? Não, eu tenho tudo. Isso aí, se der um problema, é raro. Sinceramente, eu vou ser franco. Eu estou vendendo desde 2017, né? Muito pouca manutenção, muito pouca. O que tem de manutenção, que eu vendo, aliás, é os termopares que são consumíveis, né? Porque naquele calor da produção é uma loucura. Então, gente, só para vocês entenderem
Por que é importante? Esse é o eletrocardiograma que eu falo. Isso daí, para quem entende, nossa, é assim, dá visão a um cego. Esse azul é o forno, tá? Certo. Só de olhar o gráfico do forno, eu já vejo que esse forno não é bom, tá? Porque a rampa de aquecimento dele, você está vendo como vai subindo devagar, isso não é bom. Em rótulo, se você pegar uma máquina boa, a rampa de aquecimento, o que fala rampa é o seguinte, você põe lá 280 graus, né? Certo. Então, quanto tempo demora para chegar em 280 graus? Então, isso é o que a gente chama de rampa, né? Então, tem máquina que chega em 2 minutos, entra com um turbo, depois ela até abaixa, ela passa para 300, depois ela cai para... Qual que é o meio de aquecimento desse Gás GLP. GLP? GLP. Pode ser o encalado, O mas, GN. mas 90% é gás GLP no Brasil. Lá fora ainda se usa, às vezes, diesel e tal, mas no Brasil, 99%... E é um queimador igual o É caldeira? um queimador, o Weishaupt, o Riello, Sim. né? São queimadores que usam turbinas. Eles não são queimadores, não jogam a chama dentro do forno, eles jogam ar quente. O ar quente. Você viu naquela máquina sim, lá, sim. né? Então é isso aí, é gás. Rotomoldagem é o seguinte, para cada 3 quilos, 2,5 kg, rotomoldagem técnica, tá? Porque a de caixa d'água é um pouco melhor o rendimento. Mas na caixa d'água, na rotomoldagem normal, cada 2,5 kg de plástico, 3 quilos, um número bom, é 1 quilo de gás. Ah, entendi. As máquinas de roto não são consumidoras de energia elétrica, muito baixa energia elétrica, porque são 2 motores praticamente, os ventiladores, os motores têm redutores gigantes, então nem sei quantos amperes mas é 5 amperes, coisinha baixinha, acho que é 90 kVA, 90 é pouco, né? Uma coisa... Agora, para transformar o plástico, sim, você tem uma extrusora, para pigmentar, porque você tem a pigmentação do polietileno é feito por extrusão, tá? E a micronização, que é feito por extrusão, você joga o master, que é o Isso, o master batch, e joga o grão. Joga o grão, e aí sai em grão. Sai em grão, mas pigmentado. Aí você pega o grão pigmentado e joga no micronizador, que vai moer esse grão em pó. Diferente da injeção, tal, que usa o próprio grão, né? Sim. A rotomoldagem só usa pó. E um pó extremamente técnico, tem que ter um mesh certinho, que é 35 mesh, 500 microns, né? Meio milímetro, né? Na média, porque senão dá problema na peça. A peça empena, dá bolha e tal. Então, isso daí, olha, a fase A ali, que está escrito A, agora vamos ver o gráfico vermelho, que é o gráfico do termopar que está dentro do molde, tá? Certo. É o eletrocardiograma propriamente dito. Então, a fase A é pó. Ali dentro você tem o pó girando, tá? Batendo ali no fundo ali, o molde girando, tal. Quando chega em 100 e poucos graus, o que acontece com o plástico? Ele começa a querer mudar de estado sólido, que ele está particulado, para pastoso. E toda a substância, quando vai mudar de estado, ela tem aquela calor, o calor latente, o calor real, tal, e ele para de subir a temperatura, ele começa a absorver a temperatura. Ele começa a absorver uma reação endotérmica, né? Sim. Ele chupa o calor para mudar de estado, né? Ele chupa o calor para mudar de estado. É igual a água, né? Exatamente. Quando ela chega a 100 graus, ela tem vapor e água quente. Exatamente. E aí ela vai 100 graus. Exatamente. Então aí é exatamente isso. Isso aí ele está mudando de estado. E o plástico ele passa de sólido para pastoso, que seria o líquido. Mas isso é muito importante, porque às vezes os funcionários das empresas têm muita confusão com isso. Como a gente está acostumado com água, que é sólida e vira líquida, um líquido, a turma acha que plástico é a mesma coisa, que ele é sólido e de repente ele está líquido. Não, ele é sólido, ele vira líquido, mas é um líquido pastoso. Né? E conforme a temperatura, denso, né? Conforme a temperatura aumenta, ele vai ficando mais líquido. Sim. É diferente da água. Eu sempre falo isso pro pessoal, que o pessoal não entende isso. Quando você fala, aqui no B já está líquido, aí a turma, nossa, então já virou água. Não, ele está assim, no B, o que está acontecendo? Ele está se transformando. Por exemplo, esse molde aí ia tipo 30, 40 quilos, 50 quilos de material, tá?
50 quilos de plástico aí dentro. Então o plástico ele vai grudando no molde, vai se transformando. Esse que gruda já está plastificado, mas no fundo dele tem um monte de pó. Então ali o B é a mistura do pó que está no molde com o que já está grudado. Quando grudou a última camada, grudou todo, já está todo grudado, ele vai para o C. Tá vendo o que acontece? Olha lá. Ele parou de absorver calor. Ele não precisa mais de calor porque ele mudou de estado. Ele já falou, opa, agora estou satisfeito, não preciso mais absorver calor. Aí o calor se torna efetivo e pumba, e começa a sinterização. A sinterização o que é? Era grão, né? Ele derreteu, juntou um com o outro. Quando junta um com o outro, isso aí é a coalescência. Né? Quando juntam um com o outro aqui, é a coalescência. E quando ele junta um com o outro, juntou aqui, juntou aqui, juntou aqui, juntou aqui, no meio ficou bolinha de ar. Né? E a sinterização é essa coalescência com a densificação, com a perdida desse ar que ficou ali preso. Agora esse ar, viu, é uma coisa interessante, cara, que ele não sai para fora, ele se dilui dentro do molde, da peça plástica. A turma tudo acha que todo molde de rotomoldagem tem que ter buraco, tem que ter respiro. Todo molde de rotomoldagem tem que ter respiro. A turma acha que é por causa desses gases que são liberados. Né? A turma fala, os gases do poliéter. Não é nada disso. Ali é para regular a pressão interna e externa. Porque o ar quente expande depois, né? Então, se esse buraco estiver tampado, é o perigo daquilo explodir tudo. Né? Então, ali no C é quando ele cura. E não importa se você está fazendo um tanquinho de 1 quilo ou um tanquinho de 1.000 quilos. Mas ele cura na temperatura alta. Sim, ele está curando ali, ele está sinterizando, tá? Ele começou a sinterização ali, por isso que se você parar ali a 160 e parar, porque você vê, você fala 160 graus, eu vou mostrar com o dedo, vou mostrar aqui, vai, não sei se ele vai estar pegando a tela, mas aqui, se você pegar 160 graus, já está todo derretido, mas se você desligar o forno e tirar a peça, ela vai estar toda enrugada, toda, sabe, cheia de buraco, vai estar horrível, né? Então você tem que esperar chegar em quanto? Em 200 graus. Esse é o ponto de cura adequado. É o teu bolo cozido corretamente, é 200 graus. Pode variar de 180 a 210, mas o ponto correto é 200 graus. Isso não importa se você está fazendo um tanquezinho de 1 litro ou um de 25 mil litros. Não importa. É lógico que o gráfico vai ser sempre mais ou menos esse. Mas se você tem só 1 quilo de material, aqui vai subir rápido, né? Se você tiver 200 quilos, isso aqui, eu tenho moldes que demoram 1 hora e meia aqui, parado aqui, porque vai 500, 600 quilos de material. Então ele fica parado aqui, esperando acabar o pó para depois começar a subida. Então é importante isso daqui, ó, porque você vê ó, que aqui demorou um tempão. Sim. Agora, esse tempo para sair do forno é 3, 4, 5 minutos, entendeu? Então é aí que o rotomoldador erra no olhômetro. Entendi. Porque é crucial esse tempo de sair. Se passar daqui, ó, ele queima. E se checar muito aqui para baixo, ele está cru. E outra coisa, você viu que eu tirei ele do forno e continuou subindo a temperatura. Ele né? absorveu, né, a energia. Exato, a inércia, né? Então, se for um molde grande, isso pode ir mais para lá. Então, você vê tudo aqui, você entendeu? Você pega tudo. Aí ele subiu, como ele não tinha mais energia, começou a descer. Quando ele começou a descer, eu entrei com o ventilador. Então, o aparelho mostra qual é a hora correta de entrar com o ventilador. Porque a maioria dos rotomoldadores saiu do forno, mete água em cima, mete vento para esfriar rápido. Está errado. Aí é um problema mais técnico, mas está errado. Tem que esperar perder essa inércia para entrar com os ventiladores, tá? Aí ele começou a baixar, normal, esfriar normal, como a gente espera. Isso que é interessante. Todo mundo espera o quê? Que ele vai baixando, né? Mas você vê que ele parou de baixar. Ele parou de baixar por quê? Aquela velha lei que nada se perde, tudo se transforma, né? Ele aqui absorveu a energia para mudar de estado. Pra transformar. Agora, para voltar ao estado que ele estava, ele precisa perder essa energia. Aqui ele chupou o calor, e aqui ele vai soltar o calor. Então você está jogando vento aqui fora, né, nele, mas não importa. Ele fala, não, peraí, eu vou meter calor aqui. E aí o vento bate e recebe o calor de volta. Então ele para de descer. É um momento que ele está o quê? Está se solidificando. Tá? Está se solidificando aqui. Então, quando eu sei quando terminou a solidificação? Quando parou e começou a descer de novo. Aí já está todo duro de novo lá dentro, já está tudo formado. Arranjado. É a hora de desligar. Então você vê, é uma coisa simples, besteira,
besteira, mas que isso é feito no olho. Agora me diz, como que você consegue fazer isso no olho? Ah, é difícil, hein? É difícil. Bem Qual hora você difícil. vai saber que terminar o ciclo? Normalmente eles deixam chegar aqui embaixo, deixam 10, 15 minutos a mais, que não precisaria, ou deixam aqui a mais para chegar em 220, que não precisaria, sabe? Entra com o ventilador logo, que empena a peça fica empenada. Então, o queimador não está funcionando bem. Você com o aparelho, de cara, você já tem tudo. Então, é um produto que vale realmente cada centavo. E existe pouco automatismo. Nós estávamos conversando sobre a questão do fator humano. Todo empresário que eu vou visitar, a gente visita bastante empresário de rotomoldagem, e o sonho do cara é ter um robô fazendo tudo, né? Sim, com certeza. Acho que de qualquer setor, né? É. Qualquer setor é ter um robô fazendo tudo. Na sopro e injeção, você tem até os robôs legais, né? Que sacam, tal, tal, tal. Em roto, vamos falar aqui de inovações em roto, né? Existe pessoal fazendo bastante pesquisa. O pessoal está pegando braço robótico e Certo. colocando molde e aquecendo esses moldes com energia elétrica, óleo quente passante. Então é fácil de entender, né? Um braço robótico que tem rotação e translação, braço mesmo, esse igual de Sim, automobilístico, né? E põe um Você molde. adequa ele, né? E pronto, e vira uma máquina de rotomoldagem. Com a diferença que a energia é mais concentrada, você não tem tanta perda de energia. Então é uma evolução. Pouca ainda é uma ramo da pesquisa, mas é bem factível, entendeu? Existe a Leonardo, que é uma máquina italiana feita, não sei se é rotoplastic, polivinil, não sei quem faz a Leonardo, que é italiana, que ela é totalmente automática. A Rotoline lançou uma agora que ela é um absurdo, um canhão, ela é para grande produção, para quebrar esse paradigma de que rótulo não é para moldes não muito grandes, mas você pode pôr até 30 moldes e ela carrega os moldes sozinho, saca os moldes sozinho, faz tudo sozinho. Quer dizer, a Rotoline é uma empresa brasileira Sim. que está com esse mérito, né? Então, existe sim vários desenvolvimentos em rótulo. Em termos de matéria-prima, a gente sofre um pouco, não existe muito desenvolvimento, não. Não Tá? tem muita opção também Não, no no mercado, Brasil né? é só Braskem. É. Só Braskem. Infelizmente, sei lá, não vou dizer que eu tenho nada contra a Braskem, é que é um só. Quando é um só, Monopólio, é né? monopólio. Você não tem o que falar, não Então. tem o que exigir. Tem onde reclamar? Não Não tem. tem. E se você vai comprar da Dow de fora, que é muito bom também, aí começa a dar canal vermelho na exportação e importação, você não tem aquele fluxo constante. Então, em termos de modernidades para a rotomoldagem, as máquinas estão bem com CLPs modernos, tal, on-ROM, tal, coisa do tipo. Eu não sei se o pessoal usa Siemens também, mas tem carregamento de material por fora, a vácuo, tal. Existe bastante modernidade na roto, mas no oposto, eu acho que existe muito mais quebra-galho na rotomoldagem do que modernidades, infelizmente. E meu aparelho tenta ser, ele em termos de tecnologia de teste, de produção, não existe nada similar nem parecido. Tentaram fazer aí um algoritmo para imitar ele, mas não conseguiram muito. Então, é uma coisinha boba, mas que é uma ajuda. Resolve o problema. Resolve. Então, a Roto tem isso. Tem ainda o fator humano muito incluso na produção, né? Então, os empresários ficam meio ressabiados. Bom, vendo aí o processo de rotomoldagem, aí você fazendo esse. Eu acredito que você atendeu uma demanda, né? Tinha uma dor ali, tem essa dor ainda, em que muitos empresários, empreendedores aí têm a rotomoldagem, mas não tem esse controle, né? Não tem esse parecer que o seu dispositivo dá para eles para poder, né? Daí sim manter um controle melhor do processo, né? As máquinas hoje, essas máquinas que nós temos no mercado, Tá ok. elas têm tecnologia embarcada, elas são tecnológicas e tudo mais. E a nível de manutenção? Que dá mais manutenção nesse tipo de máquina? Você falou que tem um queimador, então Tá. queimador deve ter um controle de chama e tudo Sim, mais, tem. programador de chama e tal. Sim, Mas a parte ali de acionamento do M1 e M2, tá. tem muita coisa que pode
Mecânica, elétrica. Eles têm lá os CNCs dele, né? Geralmente honram. As que eu conheço é honra, não sei o que usam mais, mas tem Siemens, todo, Sim, sim. né, regulador de velocidade, né? Os inversores, Inversor de frequência. inversor de frequência que ficam no braço, né? Tem uns inversores que realmente vira e mexe, tem que ir lá e mexer nos numerozinhos deles para cima e para baixo, tal. Tem um freio de rotação, né? Porque o molde é muito pesado, quando ele vai descer, ele tem que Quando dá ter aquele tombo, um freio, por causa né? da inércia. Exato. Então tem esse freio, vira e mexe, dá problema de manutenção também. O braço acaba criando jogo, né? Então não pode ele dar qualquer tipo de tranco, porque o funcionário também tem que ser muito consciente quanto à questão de balanceamento, né? Porque você põe molde Isso que eu aqui ia e molde perguntar. aqui, né? Você põe molde aqui E e molde colocar aqui. cruzado ali para... E a máquina, a maioria das máquinas tem um programinha que ela vê o balanço, sabe? Ah, ela mostra para você Ela se está mostra o balanço. equilibrado o peso ali. Mas, sinceramente, a maioria dos funcionários não sabe usar muito isso, não. O que eles olham Hum. é que se deu um tranco, aí eles põem um contrapeso, às vezes fazem alguma coisa. Mas isso desgasta muito as máquinas, desgasta. E não é, né? É estressante. Você imagina, o braço entra dentro de um forno a 350 e sai a 25, 30. Entra e sai. Então tem que ser normatizado esses braços, as engrenagens têm que ser normatizadas, tem Sim, que sim. fazer aquele esquema de revenir as peças e tal, né? E tem gente que não faz, né? Sinceramente. E aí a peça racha, quebra tal. Agora, na parte eletrônica, realmente, as feitas em casa é o Deus dará, cada um acha uma solução mequetrefe lá para fazer, mas as profissionais, eles estão sempre melhorando, sempre procurando melhorar, com sistemas a fácil interface homem-máquina, Sim. tá? Os programas são relativamente fáceis, você entra com uma receita, né? E depois você pode salvar essa receita e aí você só puxa, porque tem produtos similares, né? Então você sabe que aquele a receita 1 Vai serve modelando, né? serve para tal produto e você põe ali, né? E manutenção, queimador, o queimador realmente dá manutenção, quando não é de boa qualidade, e mesmo de boa, evidentemente, né? É uma coisa que demanda muito uso, muito, né, intenso. Então, as válvulas, entra óleo, quando a máquina fica desligada, final de ano, Na começo de verdade, não ano. pode desligar, né? Quando chega final de ano e começa com o ano novo, ou para de férias, ou final de semana, entra óleo na tubulação do gás, e aí o óleo entope a válvula, aí tem que desmontar a válvula, limpar o óleo. Então, e tem muita empresa que não consegue fazer isso e manda fazer fora. E é uma coisa relativamente simples isso de Sim, limpar, mas sim. tem muita empresa que para. Então, eu sempre, quando eu chego, eu falo, treina teu funcionário para ele aprender a desmontar uma válvula de gás e limpar o óleo, porque senão você vai parar. Então, né, teria que ter, na verdade, um treinamento quando instala essa máquina, ou né, depois uma empresa responsável, né? O grupo DAP faz esse tipo de Sim, manutenção aí, sim, manutenção preventiva, mas sim, teria que ter um plano de preventiva sim, para eles seguirem sim, quinzenal, mensal sim. e assim por diante, A maioria para tem a evitar, graxa, né? graxa de alta temperatura, por exemplo, que vai dentro dos braços. Essa sim, eu nas empresas que eu presto uma certa assessoria também, eu exijo que tenha essa manutenção preventiva da graxa, da Lubrificação. lubrificação de alta temperatura. Mas a maioria deixa chegar no extremo e braço romper, eixo, rolamento trincar, e aí é que vai atrás, né? Mas é que eu te falo, existe joio e trigo, né? Então a gente precisa Sim, separar uma coisa da outra. Agora, manutenção mais, vamos lá, é forno, parte mecânica é os braços, realmente as engrenagens, tal, parte eletrônica essas máquinas têm que ser muito bem aterradas, né, para proteger o CLP, e mesmo porque o polietileno ele gera adquire, estática, né? ele Em gera atrito ele gera gera uma estática. estática muito grande. Eu já tive clientes, meu aparelho mesmo, eu mudei muito o projeto dele nos últimos 4 anos, que eu tinha um cliente que me queimava um a cada um por semana. Ele tinha um importado, e queimou o importado, eu falei, não, o meu resolve. Fui lá, eu nunca tinha encontrado esse defeito, eu tenho até foto disso. O CI parecia que levou um raio, furou o CI no meio.
atravessou o CI de lado a lado. A estática gerada ali era de 37 kV, 37 mil volts. Você chegava, era molde de 20 mil litros, você chegava a 10 centímetros do molde e você já arrepiava, você, a 5 centímetros a faísca pulava na tua mão assim, então ele queimava. Aí eu falei, um lugar carregado mesmo. eu falei, é aterrado? Ele falou, não. Eu falei, então vamos aterrar. Aí aterramos, mesmo assim continuou, aí eu mudei, eu pus alguns diodos de proteção e tal, mas melhorou 100%. Hoje ele está super satisfeito, até ele fala, Marcos, nunca mais deu problema, só faz uns 2, 3 anos. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, empresas conscientes, isso se você falar no Brasil, vão dizer que eu estou dizendo loucura. Os ventiladores geram energia antiestática. Na rotomoldagem. Sim, sim. São ventiladores especiais para tirar a estática do ar. Porque o polietileno ele tem um nome, oligofobogênico, sei lá, um nome esquisito para dizer o quê? Que ele tem facilidade de criar energia estática. Ele é amigo da energia estática. Né? Em atrito ainda? Existe aditivo antiestático. Você pode aditivar o polietileno com um aditivo contra estática. Pode pôr um monte de aditivo no polietileno, mas esse daí da antiestática é interessante. Mas nos Estados Unidos eles já põem nos ventiladores, que é mais lógico. Né? Então, em termos existe sim uma falta de empresas de assessoria que nem a tua, especializadas em atender esse mercado. Tá? Que é um mercado pequeno, por isso que é difícil, né? Sim. Mas não tem. A gente no grupo lá vira e mexe. Quem dá assistência, principalmente na parte de software, de software, dessa eletrônica, automação mais minuciosa, né? E tem aqui um pessoal que fabrica máquina que dá assistência, né? Mas eles são fabricantes de máquina. Então, às vezes, entra em certo conflito. Não atende um ou outro. Entendeu? Então, porque fica complicado. Então, uma empresa de manutenção mesmo... É lógico que a Rotoline, que é gigante, ela tem todo um corpo de manutenção, mas, como tudo você sabe, é mais caro, né? Sim. É mais caro, é direto da fábrica e tal. Não adianta tapar o sol com a peneira, que nem a gente com autorizada Ford e o mecânico da esquina de confiança, né? Não o Zé Ruela, né? Sim, com certeza. Você leva no mecânico de confiança, porque você sabe que ali você vai sair sem calça, né? Então, no caso de vocês, que vocês são uma empresa de confiança e que acredito que prestam um bom trabalho, né? E que se entendesse de rotomoldagem, é lógico que chama vocês, fala, minha máquina está doida, está girando ao contrário. Então você vai lá e destrincha. Então existe até essa lacuna aí, sim, existe essa possibilidade. Agora, são máquinas que trabalham num ambiente estressante. Sim. Então tem manutenção, sim. A gente, para você ter uma ideia, a gente trabalha em serviços com empresas de fertilizante, com empresa de siderúrgica, a siderúrgica que ela é de reciclagem, não faz, né? Porque é aquela coisa, é que nem a Paras, né? Você falou do a Paras é reciclagem. E aí tem sucata, que é sucata metálica, né? Sim. Tem algumas empresas que trabalham também. E aí, cara, é um ambiente bem agressivo também. E as máquinas precisam de atenção. E maquinário pesado, né? Então é complicado, é isso aí. Bom, mas é isso aí. Agradeço aqui, foi um bom bate-papo. Prazer. Falamos aí sobre o processo de rotomoldagem, sobre os seus sensores aí, os seus sistemas, os hardware e software. Isso. Totalmente desenvolvido aqui no Brasil. Isso que porque foi uma das coisas que motivou. Eu tô com 63 anos, tá? É conversa de velho agora, conversa de despedida. Mas não eu vou embora, mas não vou morrer. Mas é assim, chega uma fase da vida da gente, é conversa de velho mesmo, se prepara. Que você quer deixar alguma coisa, essa que é a verdade. Né? Legal, eu sou conhecido no ramo de rota, quer que eu não queira, não sei se por bem ou por mal, mas por estar tantos anos no ramo de rota, a gente acaba se tornando conhecido. E o que me motivou a fazer isso foi que um empresário chegou para mim e falou, Marcos, você conhece isso? Eu conheço, mas é inviável. Ele falou, não, mas eu quero comprar. Eu falei, tá bom. Aí eu fui ver o preço. Isso foi em 2016. 100 mil reais. Hoje está 150 mil. Ele falou, não, Marcos, não dá. Aí eu falei, poxa, que chato, né? O cara quer
sabe, aprender, quer, mas não dá, realmente é inviável você pagar um valor desse Não se importante. paga, né? E além do que, se te quebrar um parafuso, você não tem como consertar, porque é uma caixa preta, né? Aí eu falei, deixa comigo, eu sempre fui muito autodidata, sabe? Eu sempre gosto, um cara que gosta assim de aprender ao máximo, né? Esse projeto saiu todinho da minha cabeça, tudo, sem ver o concorrente. Eu construí isso daqui, isso que é importante falar. O meu software, tudo, eu nunca tinha visto até então nada dos concorrentes, nada. Eu criei, eu não inventei nada que é igual deles, mas eu não peguei o deles e falei, vou copiar. Sim, sim. Isso é uma verdade aqui que eu estou te falando, que eu parti do V0. Eu não quis saber, eu fui no CorelDRAW, desenhei a tela, porque eu sou professor, não sou engenheiro. Então eu não pensei como engenheiro, porque os deles é pensado como engenheiro. Aí o que acontece? Na operação no chão de fábrica, o peão fica atrapalhado. Eu sei, você é engenheiro também, você não está entendendo muito bem o que eu estou falando, né? Você não está entendendo o que eu estou falando, mas quem não é engenheiro entende, porque o engenheiro pensa de uma forma, né, que ele foi doutrinado para aquilo. Então, os importados, eles são feitos por engenheiros. Você nota, é um quadradinho aqui, é ali um negócio, é um gráfico torto, outro não sei o quê, que você demora um mês para entender. O meu, você viu aqui, em 5 minutos, além do que é em inglês, né? Tático, né? O meu a curva de aprendizagem do meu é 2 horas, você está sabendo usar, né? Então eu falei, fiz um CorelDRAW, um desenho, mandei para um cara na Alemanha, ele começou com o projeto, aí largou, aí outro fez, eu tive a ajuda de várias pessoas para fazer o software, né? Eu tenho mais orgulho do software do que do hardware, sinceramente. E ficou um software fantástico, que você aperta um botão, sai um Excel, sai tudo pronto. E com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo, vendi poucos aparelhos, sei lá, 50, 40, ao longo desses anos todos, né? Mas não desisto e, graças a Deus, não preciso do dinheiro disso, mas eu estou fazendo porque eu noto que cada um que eu vendo, você abre a cabeça da pessoa. Ele passa a entender a Roto com outra vista. Não há, eu estou querendo que a turma perca um pouco essa ideia de que rota é achismo, é empirismo, sabe? Ah, eu acho que é mais 10 minutos, eu acho que é menos. Tem que errar um monte de vezes para poder acertar exatamente. uma, né? Então, eu tô muito feliz com o projeto, comigo mesmo, porque cada um que eu vendo, eu sempre falo isso para o cliente, eu falo, a cabeça dos teus funcionários vão abrir. Porque é impressionante, você pega aqueles peões, aquele pessoal que trabalha no chão de fábrica, bem turrão assim, e o cara quando vê que ele fala, mas por que a curva subiu aqui? Ele fala, porque aqui o plástico derreteu. Nossa, acontece assim e tal, né? Então o cara começa a ficar curioso de saber o que está acontecendo dentro do molde, né? E você pega cada coisa, que eu mostrei a grosso modo, mas você pega cada variante nesse assunto aí, principalmente quando tem espuma tal, que você pega quando você joga espuma, o que acontece. Então a cabeça da pessoa abre. Então a minha ideia com esse aparelho, evidentemente, é ganhar dinheiro, não sou hipócrita também dizer que não quero. Mas a ideia é com que se tornar a rotomoldagem mais científica. Certo. Mais científica. Porque eu estou te falando isso, você talvez não entenda a profundidade disso, porque você trabalha com grandes empresas em que isso é padrão. Né? Quer dizer, onde puder ter tecnologia, vamos ter tecnologia. Na Roto, não. Na Roto, a tecnologia é baixa tecnologia. Quando você produto um produto desse, esse produto é um produtinho, mas para rotomoldagem é uma altíssima tecnologia. Sim. Entendeu? E é uma coisinha de nada. Se mostrar uma tecnologia dessa comparada com um controlador de forno, de siderúrgico, coisa do tipo, é coisa ridícula, né? Mas para nós isso uma solução. é o topo da pirâmide, Sim. entendeu? Então, eu estou gostando que isso está se espalhando, essa ideia de que roto não é achismo, que tem muita ciência, né? E estou devagar, estou conseguindo. Parabéns Legal, pelo legal, trabalho. legal. Foi um prazer tê-lo aqui. Tá legal, foi um prazer meu. Obrigado pelo convite novamente. Pessoal, estamos finalizando aí com o professor Marques. Agradecemos muito, tá? Se você não é inscrito ainda, já se inscreva, ative o sininho e compartilhe com o máximo de pessoas aí, porque conhecimento de 35 anos aqui sendo passado para vocês. Pode ter muito mais convidados aqui e é sempre um prazer ter vocês. Até a próxima. E para você que chegou até agora, comenta aí rotomoldagem. Comenta aí rotomoldagem para saber que você passou por aqui. Tá legal? Pessoal, não se esqueça, você que está curtindo,
tá assistindo esse conteúdo aqui, ó, com o professor Marques, já vai lá, faz a sua inscrição, pausa o vídeo, faça a sua inscrição, ative o sininho de notificações para o YouTube avisar você dos conteúdos novos e já deixe seu like aí, ó. Se puder compartilhar, compartilhe com o máximo de pessoas aí. A gente agradece muito.